Muito boa noite para quem está nos acompanhando aqui nessa live hoje aqui pelo Teams, quem está acompanhando a gente aqui pelo Instagram, né? Manda uma mensagem aqui no direct também para nós, que a gente já vai realmente compartilhar com vocês o link da live, né? Vai ser bem importante a gente estar junto aqui no Teams, porque vai ter bastante material legal, vai ter alguns exemplos bacanas aqui. E para a gente poder começar, né? Só informar que nós vamos estar gravando esse material aqui, para que a gente possa realmente depois estar trabalhando com vocês um pouco mais, né? Vamos alinhar aqui depois como é que a gente consegue talvez compartilhar com o pessoal que solicitar isso para nós, né, Gilson? Que possa ver, rever isso em alguns outros momentos. Mas vamos começando aqui os nossos trabalhos para a gente poder falar aqui realmente da reforma tributária, né? E hoje eu estou aqui, né, imensamente feliz aqui com a presença de um amigo gigante aqui da contabilidade, né? Um amigo que os grupos de mentoria e os treinamentos de reforma tributária me deu, o Adilson Oliveira, né? Um grande fera aí, realmente especialista também aqui na área de reforma tributária, ali próximo de Caxias do Sul, né, Adilson? Flores da Cunha. Flores da Cunha, olha aí, que beleza. Adilson, para a gente começar o nosso bate-papo aqui, o pessoal que talvez não te conheça, se apresente aí como você gosta de se apresentar, para que o pessoal conheça um pouquinho aí de você, da tua experiência, né, da cidade, de onde você vem ali. Fala um pouquinho de ti para nós. Perfeito, Rafa. Lhe agradeço por ter nos convidado para fazer essa palestra aqui junto contigo, essa pequena live, tá? A gente é aqui de Flores da Cunha, Rio Grande do Sul, faz 40 anos que eu trabalho com escritório de contabilidade. Hoje tem um escritório de grande porte na minha cidade. É a terra do vinho, né? Se tu quiser tomar um vinho bom, aqui tem realmente muita cantina muito boa aqui. Mas o nosso escritório, tem hoje 35 pessoas trabalhando conosco, a gente tem quase 410 clientes no nosso cadastro, temos diversas coisas que a gente faz, e a preocupação aqui com este tema, Rafa, tu sabe muito bem que faz mais de 1 ano e meio que a gente vem trabalhando em cima disso. Antes mesmo de aprovar, nós já estávamos estudando, sabendo quais seriam os impactos que nós teríamos nas nossas empresas e também dos nossos clientes. Então, hoje é um prazer estar aqui explicando para todos o que realmente vai acontecer de uma forma simples e transparente. Não precisamos criar um monstro de uma situação que pode ser resolvida desde que seja implantada de forma correta com profissionais qualificados dentro do próprio processo. Então, Rafa, apesar de tu estar lá no Mato Grosso, é isso? Sim, exatamente. Tangará da Serra, isso aí. Apesar de tu estar muito longe, mas a nossa forma de pensar para os nossos clientes, estamos um do lado do outro, porque a discussão é permanente. Qual é a melhor forma de levar até o cliente as informações? Por isso que lhe agradeço de coração, e os próprios amigos que estão aqui hoje vendo essa pequena live que vamos fazer hoje. Ok? Coisa boa. E resolvemos, né, o pessoal que está nos acompanhando aqui também, resolvemos fazer isso em conjunto, que a gente compartilha realmente da mesma missão aí, que é ajudar os empresários aí a gerenciarem melhor o negócio. Nós queremos ajudar, né, realmente os nossos clientes, nossos amigos a passarem por esse turbilhão de coisas que vai ser aí a reforma tributária, né, e realmente quem se preparar para isso talvez vá passar com mais tranquilidade por esses impactos todos que nós vamos ter. Então, para quem não me conhece, meu nome é Rafael Freitas, eu sou empresário contábil aqui na Planos Contabilidade, como a Adilson falou, aqui em Tangará da Serra, no interior do Mato Grosso. Nós ficamos aqui na cidade próxima a Cuiabá, né, e temos aí realmente, né, um time aqui de também quase 40 pessoas, para que a gente possa aí levar o melhor da contabilidade e do financeiro aí para clientes aí em mais de 11 estados do Brasil. E hoje, né, o nosso bate-papo aqui realmente é sobre a reforma, moçada. Então, eu queria começar esse bate-papo aqui, Adilson. Eu vou, ao longo do nosso bate-papo, ao longo da nossa conversa, eu vou alternar aqui em tirar alguns materiais que estão compartilhados aqui e trazer para nós, mas esse aqui eu não posso deixar de compartilhar, tá? Que é uma notícia que eu vi outro dia aqui na Veja, que é essa aqui, ó. A análise com mais de 1.000 empresas diz que 93% dessas empresas vão pagar mais aí, pagaram mais com a reforma tributária. Então, essa notícia aqui realmente foi um impacto muito grande quando eu vi, né? Então, para a gente poder abrir esse assunto, eu queria chamar muito a atenção aqui de vocês
para esse número de 93%. E o que nós queremos hoje, né, dentro do nosso bate-papo aqui, é fazer você, empresário que está aqui com a gente, a fazer parte dos outros 7% das empresas que estão preocupadas e vão se preparar para passar aqui por esse período, né, de mudança que vai ser aí realmente da reforma. Mas, Adilson, se você puder já compartilhar conosco aqui, nós vamos fazendo esse bate-bola aqui sempre em conjunto, o que a gente pode explicar aqui para o empresário que é realmente a reforma tributária? O que é essa mudança toda que está sendo proposta aí? É uma situação um pouco delicada falar disso, porque nós estamos falando de eliminação de impostos atuais que nós estamos acostumados a pagar da forma que tem hoje. Só que tem um pequeno detalhe: amanhã esses impostos não vão mais existir. Nós estamos falando do PIS, do COFINS, do ICM, do IPI, do ISSQN, que é aquele imposto sobre serviço que todos nós, quem faz prestação de serviço, deverá pagar, mesmo estando no Simples. Só que o que acontece? Esses impostos serão extintos ao longo dos próximos 7 anos, eles vão deixar de existir, sendo substituído pelo IVA dual. Aí começa a ter alguns problemas. Isso Exatamente. tem que ser bem estudado. A gente começa já com alguns problemas em relação a isso. Justamente as dúvidas que vão começando a aparecer na cabeça do empresário. Ah, mas o que é esse IVA dual, né? Ou, primeiramente, o que é essa questão da reforma tributária? Então, assim, se a gente fosse trazer talvez um conceito muito simples, né, da reforma tributária, o próprio nome já diz, né, que é uma reforma, então é uma mudança, e principalmente ele vai mudar a forma que a gente apura alguns impostos e que a gente paga alguns impostos. O Adilson trouxe aí um exemplo, né, de alguns impostos que simplesmente vão deixar de existir e vai passar a ser criado, vai passar a existir agora um imposto que chama Imposto sobre Valor Agregado, ou vocês já devem ter visto muito aí pela internet também, o tal do IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado, e a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui para frente. Mas eu queria mostrar um detalhe aqui, Adilson, porque ainda em conversa com alguns empresários, o pessoal fala assim, não, mas isso aí não vai acontecer, isso aí vai ser igual o Pix, né? Ele não vai. Daqui a pouco o pessoal revoga e tudo mais. E eu queria, né, que tu comentasse um pouquinho do que já é esse número aqui, né, Dilson? O que é essa lei complementar 214 aqui? Na verdade, lá no mês de dezembro foi sancionado, quer dizer, foi votado na Câmara, no Senado, foi aprovado e o governo aprovou no último dia, dia 16 de janeiro, a implementação da reforma tributária. Isso já está valendo, vai ser implantado, não existe nenhuma possibilidade de ser alterado o prazo de implantar isso mesmo, porque Exatamente. o governo está investindo muito pesado no sistema de adaptação dele para conseguir fazer isso de uma forma objetiva e transparente para todos nós. Só que o que acontece é que a maioria dos empresários estão achando que isso não vai entrar nesse ano, vai entrar no ano que vem. No ano que vem vai ser prorrogado, isso aí é muito difícil de fazer agora. É uma leve ilusão pensar assim, porque, de fato, já está valendo, vai ser implantado e não tem como mudar isso de uma forma, por qualquer outra forma. O governo quer e precisa implantar, porque o nosso emaranhado de impostos que temos hoje, líquidos aqui, mudança daquele outro, ele torna-se impossível as empresas no Brasil conseguir andar. Então, a obrigação de trocar já está valendo. Não tem como dizer não vai, está valendo. O IVA dual, que nós vamos falar em seguida, vai ter 2 impostos dentro do mesmo, e vocês vão entender perfeitamente o que é cada IVA, cada tipo de IVA que vai ter. Vai ter o CBS, o IBS, e tudo isso nós vamos mostrar para vocês aqui de uma forma transparente e clara, que é esse o objetivo dessa palestra de hoje. Antes da gente passar aqui, nós já vamos entrar nesse assunto aí mesmo, Adilson. Eu queria só complementar que realmente é esse um ponto bem importante, né? O pessoal às vezes acha que isso vai ser revogado ou não, mas está aqui, né? Esse é o número da lei complementar que mudou a nossa Constituição, né? É uma emenda lá na Constituição, então ele já tem data e hora para começar. O pessoal ele foi sancionado pelo presidente no mês de janeiro e agora já temos data. Vai ter regulamentação ainda, Rafael? Sim, vai ter regulamentação. Vai ter definição de alguns outros detalhes? Sim, vai ter. Mas ele já tem data para começar, então cabe a nós, né, começar a se preparar
primeiro com o que tem, porque já tem muita coisa que dá para a gente poder estudar e se preparar para isso, e depois a gente realmente vai tratando de acordo com o que vai sendo liberado aí os detalhamentos. Mas esse aqui é um ponto, né? Tu ia falar, Adilson, fica à vontade. Não, na verdade, isso é te complementar, porque o governo ele já implantou, já está funcionando as ferramentas dele dentro da própria Receita Federal, dentro do Banco Central, já está tudo organizado para fazer, estão em fase de implantação, né? E até julho, 100% implantado. Depois cabe ao empresário fazer. Isso que eu estava falando antes, por exemplo, que Aham, está na tela, nós estamos falando do PIS e COFINS, vai ser substituído pelo CBS, e o ICM e o ISS vai ser substituído pelo IBS. A soma desses dois vai dar o IVA dual. Além disso, vai ser extinto o IPI, e vai entrar o imposto seletivo, que é aquele famoso imposto de pecado que eles estão falando, e logo vocês vão entender por que o nome imposto do pecado, imposto seletivo. Então, cabe a nós pensar como vamos implantar e poder fazer isso de uma forma clara e transparente para os empresários. legal. Eu gosto dessa lâmina aqui, Adilson, justamente porque fica muito claro para nós realmente o que vai deixar de existir, né, e o que vai passar. Então, vão ser criados dois impostos novos, digamos assim. A gente chama de IVA dual, porque eles realmente vão ser os dois. Na maioria dos países, né, eles têm um único IVA. Aqui no Brasil, nós vamos ter dois IVAs, um de responsabilidade federal, que é o CBS, vai substituir a PIS e COFINS, e outro que vão ser de impostos estaduais e municipais. Poxa, Rafael, então vai deixar de existir impostos estaduais e municipais? Vai ser uma coisa só? Sim, vai ser uma coisa só. E numa tabelinha mais à frente aqui, a gente vai mostrar para vocês como é que eles vão sendo substituídos ali aos poucos. E um ponto muito interessante e bem importante aqui para a gente já começar a alertar os empresários, né, Adilson? Muito desses impostos aqui, principalmente quando a gente fala da parte estadual e municipal, eles vão acontecer durante um período de transição, né? Que já dando um spoiler aqui, ele vai durar pequenos 8 anos. E aí, ao longo do caminho, né, para a nossa felicidade enquanto contadores, né? E aí coloca um parênteses, contém humor nessa frase, né? Mas para nossa infelicidade, nossa e do empresário, a gente vai manter os dois regimes tributários funcionando. Ou seja, PIS e COFINS vão continuar funcionando enquanto entra a CBS e ISS, QN e ICMS vão continuar funcionando enquanto entra também a CBS. É isso aí, né, Adilson? Exatamente isso, mas tem também um outro detalhe que não está aqui. Nós temos o Diga lá. Imposto de Renda e Contribuição Social, que ainda não foi alterada, que isso permanece como estava antes. Provavelmente nesse ano ou no ano que vem, deverão mudar o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro das empresas. Além do mais, vai ter mudança também no Simples, que hoje as pessoas estão dizendo que não vai ter mudança sim. Todos os nós brasileiros, todas as nossas empresas no Brasil terão que se adaptar nessa reforma tributária. Uns mais, uns menos, mas todos, 100% estarão incluídos. Isso vai impactar no bolso do consumidor final. Por isso que tem que ter a importância do cuidado desde já. Estamos falando de janeiro de 2026, que é logo ali. Mais 10 meses chegaremos. As mudanças já têm que ser pensadas desde já. E vocês vão entender o porquê que tem que fazer logo, pensar logo, porque a estruturação das empresas será extremamente difícil de ser feita para conseguir implantar essa reforma tributária. A gente ouve, mas o que é essa reforma? Aonde impacta no meu bolso? Vocês vão entender. Sim. Exatamente, e boa lembrança tua aí em falar realmente da parte do imposto de renda e da contribuição social, que às vezes quando a gente traz esse assunto aqui, o pessoal pergunta, poxa, então acabou os outros impostos, né? Vai ser agora só IBS e CBS. Não, pessoal, né? A reforma tributária agora aprovada, que já tem data para iniciar em janeiro de 2026, ele substituiu o que nós chamamos de imposto sobre consumo, mas ainda está sendo votado, né? A gente tem uma expectativa pelo último encontro que a gente estava na mentoria, que talvez não seja votada esse ano ainda a reforma sobre a renda, né? Mas ela está a caminho e daqui a pouco vai acontecer, tá? E aí, para já trazer uma base aqui de conhecimento, Adilson, aqui para o pessoal,
a gente vai ter um bocado de alíquotas que vão acontecer, né? Primeira coisa que o pessoal pergunta quando a gente fala de reforma tributária, poxa, mas e aí, como é que vai ficar o agro? Vai taxar o agro, não vai? E os serviços profissionais, como é que vão ficar? Então, a gente já tem aqui, né, para a gente trazer para o pessoal, eu queria que tu comentasse, Adilson, um pouquinho do que são essas alíquotas e essas reduções e o que é esse número enorme aqui de 22.276 alíquotas possíveis. Mais um. Meu O, Deus, realmente. o que eu posso te dizer, Rafa, aí para as pessoas que estão ouvindo, é que nós vamos ter uma alíquota federal, que vale para todo mundo. Nós vamos ter uma alíquota estadual que pode mudar de cada estado. A ideia é unificar, ter uma alíquota só em todos os estados, mas cada município poderá ter a sua alíquota diferenciada por algum motivo particular. Além Sim. disso, nós vamos ter o Distrito Federal que poderá ter a sua alíquota própria daquele distrito. Então, Eles vão pensa ter no liberdade para sistema. poder estabelecer a tua própria alíquota, né, Adilson? Perfeito. Pensa no sistema que vai emitir as notas, que vai ter todas essas informações. Além do mais, nós vamos ter as reduções das alíquotas. Nós criamos aqui a alíquota referencial, porque ainda não está definida direto e através do voto, está em 28,6, mas a gente sabe que pode chegar em 28, pode chegar em 29, depende das discussões que serão nos bastidores das alíquotas. Porém, depende da atividade que você tem, vai ter redução. Pode ter redução de 30, 40, 60 e até 100% de IVA dual. Tem produtos, por Exatamente. exemplo, produtos da alimentação que não vai pagar o IVA dual. E isso vai impactar no geral. Aqui nas reduções, por exemplo, que já está na lei complementar, né, que ainda não vai passar por deduções, é que, por exemplo, alguns produtos aqui, como a carne, peixe, né, frango e alguns produtos da cesta básica, vão ter redução de 100%. Né? Então, aqui a gente já tem expectativa de talvez e só talvez ter alguma redução ali na carga tributária. Não quer dizer que todos os produtos vão sofrer algum tipo de aumento. E essas outras reduções aqui vão estar ligadas, por exemplo, a serviços hospitalares. Acho que serviços hospitalares está aqui em 60%, né? Está no 60%. Inclusive, o E, serviço também está no 60%. oi? O serviço está no 60% também. Certo, serviços Gosto. hospitalares, né? Uhum. A gente tem serviços profissionais, por exemplo, serviços que têm regulamentação de conselho, eles vão ter uma redução ali de 30%, né? Então, isso inclui advogados, psicólogos, médicos, Contador. física, contadores, né? Então a gente vai ter uma série de profissionais liberais que vão entrar aqui nessa etapa. Mas aí eu vou também trazendo uma provocação do que a gente já tem aprendido aí durante essa nossa jornada aí de reforma tributária, que empresas de serviço, a gente tem uma expectativa, mesmo com redução, né, disso, que a gente vai ter uma elevação aí já de carga tributária. Então, você que está aqui, que está nos assistindo, né, que tem realmente empresas de serviço, vai ter que olhar com cuidado os seus números, porque pode ser que você tenha ali um acréscimo na carga tributária, sem precisar fazer nada, né, já vai pagar mais caro. No fundo, a prestador de serviço, por exemplo, a única coisa que ele vende é a inteligência intelectual dele. Então, ele não vai ter compra Sim, nenhuma, quase nenhuma do produto da empresa dele. Aí ele vai pagar uma sim, alíquota de 20. Hoje ele está em 11, pode ir a 14, depende do ISS, mas depois exato. pode chegar em 20. Isso pode trazer um problema financeiro para as empresas, que aí a gente já entra numa outra área, que é o fluxo de caixa das empresas. Depois nós vamos falar sobre esse assunto. Mas hoje, as tributações, elas vão ter diversas alíquotas, mas tudo que você compra também vai ter o direito a ter o crédito. E aí começa a criar alguns detalhes para vocês tomarem cuidado na reforma tributária. Então, a alíquota vai mudar, vai ter muitas alíquotas diferentes uma da outra, depende do produto que você está vendendo ou o serviço. Só para vocês terem uma ideia, eu nunca paguei ICMS dentro do meu escritório, mas nessa modalidade vai ter a alíquota do ICMS lá dentro, para o Estado. Eu vou ter que pagar. Está incluído no IVA dual. Assim como o ISS, hoje eu pago, amanhã eu também vou pagar, dentro do Sim, próprio IVA dual. Então, tem impostos que vai sair, outros entram dentro do próprio imposto IVA dual. Então, essa certo. é a maior confusão que nós vamos ter pela frente.
É verdade. E esse número de 22 mil alíquotas possíveis aqui é justamente porque cada estado, né, e cada município, eles podem estabelecer a tua alíquota própria, né? E aí, para a gente poder fechar, eu queria criar um raciocínio importante aqui também sobre a reforma. Nessa mudança da reforma, então já entendemos que vai mudar o jeito de eu apurar o meu imposto e principalmente da gente pagar o imposto daqui para frente. Então, num exemplo muito simples, nós vamos passar a todas as empresas, por exemplo, do Brasil, a passarem a aproveitar créditos aqui pelas suas compras, e nós vamos falar aqui quais são as compras e o que eu aproveito crédito. Rafael, como assim aproveitar crédito? É isso aí. Cada coisa que você comprar ou serviço que você compra ali para a tua empresa, você vai ter, por exemplo, 28% de crédito de imposto. Você vai ter esse crédito ali para aproveitar. Quando você vender o teu serviço ou a tua mercadoria, você vai ter um débito na saída e você vai pagar essa diferença como se fosse um conta corrente fiscal, certo? O problema é que a gente não está falando aqui necessariamente de pagar menos ou pagar mais. Nós estamos falando na mudança de forma de recolher os impostos. Porque hoje a maioria das empresas, do Simples Nacional ou do lucro presumido, principalmente, eu pego o valor da nota fiscal, né, multiplico por uma alíquota e pago. Hoje a gente vai, depois aí da reforma tributária a partir de 2026, né, nós vamos realmente ter toda essa dinâmica de aproveitamento de créditos e débitos para poder pagar essa diferença. Mas, Muitas empresas, desculpa te atrapalhar, mas muitas empresas podem ter que migrar a sua forma de tributar. Hoje ela pode ser do simples, pode ser do presumido, pode ser do real. Daqui a pouco ela vai ter que passar a ser do real, porque o fato dela tributar e creditar os produtos dela, que ela compra, é mais vantajoso para o caso da IVA. Então, muita situação vai ter que ser estudado e analisado empresa a empresa. Não existe uma regra geral para todas as empresas. Cada uma delas deverá ter uma mudança específica. E o pior, eu vou ter que descobrir qual é a alíquota do meu fornecedor. Aí vocês pensam o tamanho do problema que a gente tem. Exato. E eu queria justamente fazer essa provocação aí tanto do fornecedor, mas para trazer aqui para o pessoal que está acompanhando a gente, né, que está aqui junto na live, que a reforma tributária, pessoal, embora ela tenha um nome ali de reforma tributária, mas ela não é uma reforma somente de tributos. Embora ela mude a forma da gente apurar e da gente pagar, ela não muda somente a forma de tributos, e aí entra já um pouquinho aqui que o Adilson trouxe. Mas eu quero comentar alguns itens aqui dessa lâmina aqui, que talvez ela vá refletir um pouco do que é a reforma tributária daqui para frente. Eu vou comentar uns 2 primeiros pontos aqui, Adilson, e queria que você seguisse depois. Mas essa partezinha de cima, o iceberg aqui que está acima da água, essa pontinha pequena que vocês estão olhando aqui, isso aqui é o que a grande maioria dos empresários estão olhando. Por quê? Todo mundo está pensando em carga tributária. Que pode ter aumento? Sim, pode ter aumento. Mas talvez essa é uma pequena parte da preocupação que a gente tem que ter. Porque a reforma tributária, a gente fala que ela é sempre uma reforma tributária de caixa e de margem. Por quê? Olha o primeiro ponto que a gente falou aqui, necessidade de capital de giro, né? Necessidade de capital de giro, por que que é isso? E aí eu quero trazer essa imagem aqui para nós, né, Adilson, para falar realmente do que é essa mudança. Por que a gente está falando que as empresas vão ter mais necessidade de capital de giro? Porque se o meu fornecedor, por exemplo, ele vai ter que acrescentar 28% da nova alíquota do IVA lá no preço que ele vende para mim hoje, então nós estamos falando de uma mercadoria que eu comprava a R$100, digamos que, só para fazer uma conta redonda, ele vai me vender agora a R$128. Ou seja, vai ficar mais caro para eu comprar essa mercadoria, certo? Mas essa parte, essa conta que eu estou fazendo aqui, uma continha de padaria, ela também está errada, né? Por quê? Porque esse fornecedor, eu vou ter que entender se ele é do Simples Nacional, se ele é do lucro presumido, e se ele está fazendo a conta certa. Porque o cara que me vende uma mercadoria hoje a R$100, ele não pode me vender ela a 128. Quer dizer, não é que ele não possa, mas se ele tentar me vender isso a 128, eu tenho que dizer para ele, falar, amigo, teu cálculo está errado. Você precisa tirar desses R$100 que está aí os impostos que existem hoje, né? E aí depois adicionar esses R$28.
Mas nesse exemplo do 128, só para não confundir muito a cabeça do pessoal, quer dizer que eu vou precisar ter mais caixa para comprar a minha mercadoria. Rafael, mas eu vou aproveitar isso aí de crédito, né? Então eu não vou ter custo adicional. Pois é, mas você vai aproveitar isso de crédito daqui 30 dias, né? E tem um detalhe muito importante aqui em relação à questão do aproveitamento de créditos, pessoal. Diferente do que a gente tem hoje, né, onde eu aproveito o crédito lá do meu fornecedor e eu não sei se ele pagou ou se ele não pagou os impostos, agora o crédito ele é financeiro. Exatamente. A gente vai falar um pouquinho depois lá na parte da transição sobre o que vai acontecer em 2026. Mas o crédito com a reforma tributária, ele é financeiro. Ou seja, eu fui lá, comprei uma mercadoria de R$ 100, né? O pessoal me vendeu a R$ 128. Só que se ele não paga os impostos dele, eu não posso tomar crédito. Olha que loucura, né? Então, meu amigo, é isso aí que nós vamos começar a viver daqui para frente. Só que, por exemplo, essa etapa do meu fornecedor, que nós estávamos falando aqui, eu tenho que começar a olhar realmente o preço do meu fornecedor. Porque pode ser que ele esteja precificando errado para mais, ou pode ser que ele esteja precificando errado para menos. E aí, isso acaba sendo um problema, né, Gilson? Exatamente, que quando tu compra, existe também questão do pagamento. Posso comprar esses R$ 100 em 30, 60, 90 para pagar. Eu vou ter direito ao crédito no momento que eu paguei. Então, o fato de olhar para esses R$ 100 que está lá dentro, hoje tem R$ 100 com todos os impostos dentro embutido. Amanhã eu vou ter que tirar todos os impostos que ele tem para depois calcular o IVA. Então, quase que com certeza, a maioria das pessoas, dos empresários, acreditamos que vão fazer certo, mas pode ter alguns que não vão entender a forma de cálculo, não vão estar bem instruídos, eles vão querer cobrar R$ 100 mais 28% do IVA. Vai estar errado. Vocês vão estar pagando mais imposto de algo que não precisa. Porque em cima dos R$ 100, hoje eu tenho lá o ICM, tenho o PIS, tenho o COFINS, tenho o ISS e tem também o IPI. Está tudo embutido no 100 pila. R$ 100. Só que eu vou ter que pegar esses 100, tirar todos esses impostos e depois calcular o IVA, que daqui a pouco tu vai pagar 114, 116, 120, depende da alíquota. Só que Já quando eu pagar, deu um começo de esse é o todo mundo, problema. né? Já deu um nó, eu tenho certeza. Então, Você está mas me dizendo que, só para mim ver se eu entendi aqui, Adilson, você está me dizendo então que o meu fornecedor, se ele vender a mesma mercadoria por 100 e somar R$ 28, ele também vai estar pagando mais imposto? sem sombra de dúvida, porque ele vai Porque estar a pagando um base, na imposto a verdade, mais. dele. Oi? Ele vai estar pagando imposto a mais e não vai nem notar. Só que eu também vou estar sendo enganado, porque o meu custo dentro do meu negócio vai ser mais caro. E é isso que precisa avaliar também. Por isso que eu tenho que verificar que o meu fornecedor, se ele é do simples, se ele é do presumido, se ele é do real, porque muda as alíquotas que eu vou me creditar. Exato. E aqui eu quero trazer um ponto importante. Com a nova reforma tributária, e a gente falou que isso vai mudar a forma da gente apurar, né, e pagar os nossos impostos, mas a análise de preço, seja de preço de venda e preço de compra, ele muda o formato do cálculo. Por quê? Porque essa base, por exemplo, que a gente estava falando do fornecedor de R$ 100, a base dele não deveria ser 100, deveria ser 80, por exemplo, né? Exato, E exato. por que isso muda? Porque daqui para frente, pessoal, o que a gente tem hoje são os impostos por dentro, e dentro desses R$ 100 tem 15, R$ 20 ali que são impostos. Agora nós vamos pagar os impostos por fora. Eu vou pegar essa garrafa, né? Vou apurar o custo dela, custa R$ 5, eu vou somar os 28%, e aí sim eu vou vender a minha mercadoria. Então a gente tem uma mudança na forma de calcular o nosso preço de venda, né? Que se a gente também não fizer certo, né, Dilson, o meu cliente talvez não vá aceitar pagar o preço de venda que eu tenho, né? Mas eu Vai, queria... Pode falar. vai acontecer isso, porque os empresários não vão entender realmente o que está acontecendo, vão tentar, nós vamos ter que ajudá-los a entender para que ele possa fazer o preço correto. Hoje, se olhando ali o nosso iceberg, ali a parte de baixo, olha quanta coisa nós vamos ter que fazer dentro do nosso
da nossa empresa para conseguir implantar isso. A necessidade de capital de giro ela vai ser enorme. Se nós não cuidarmos, nós não vamos conseguir passar os próximos 4 meses da implantação do IVA dual, de fato. A análise de preço fornecedor é obrigatório, tem que ter, nós precisamos saber. Depois nós vamos ter que fazer por 7 anos 2 custos do nosso produto. O atual custo e com o novo IVA. Pensa a confusão financeira que vai existir dentro do problema. A análise de margem atual que a gente tem, ela vai mudar. E se nós não cuidarmos, vamos ter prejuízo. Então, são situações que a gente vai ter que pensar, analisar, em fazer o empresário entender e a equipe dele. O departamento de compra, por exemplo, Rafa, ele vai ter que ser um outro contador dentro da própria empresa, porque ele vai ter que entender dos cálculos. Exatamente, cara. Exatamente, porque ele tem que entender o que ele está fazendo. Porque se ele não entender o que ele está fazendo, ou ele vai fazer a empresa pagar mais caro, ou ele vai fazer a empresa pagar mais barato, mas daqui a pouco o fornecedor dele vai quebrar. E aí ele não vai ter fornecedor daqui para frente. E além dessa questão de entender o que está fazendo, Adilson, toda essa movimentação que a gente já está falando aqui, que para nós que somos técnicos, né, que mexemos com isso todo dia, é extremamente complexo, imagina para o empresário que tem 1 milhão de outros desafios. Então, uma coisa que ele vai ter aqui também, que está aqui no nosso ponto 5 e 6, ó, primeiro, é ter um bom software lá na empresa dele, para ajudar ele a administrar todas essas mudanças de aproveitamento de crédito e débito daqui para lá. E depois ele vai ter que ter um controle financeiro mais profissional. O que hoje 80%, 90% das micro e pequenas empresas não tem controle financeiro profissional. E pasme, eu estava vendo uma pesquisa outro dia do Sebrae, onde ele falava que, por exemplo, desses 80% de empresas que não têm controle profissional, mais de 60% dessas empresas ou não fazem controle nenhum ou fazem um controle manual. Você acredita? Manual, acredito. Cara. Acredito manual. Nisso, viu? Porque o empresário hoje, o caixa da empresa e o bolso dele são muito próximos um do outro. E amanhã ele vai ter que um cuidado extremo com o negócio dele. O fato de receber ou pagar depois pode dar um sério problema financeiro para ele. Se ele dá mais prazo e compra com mais prazo, ele vai ter um sério problema financeiro. Às vezes, o que a gente está tentando colocar, informar para vocês, é o paradigma da mudança total da forma de tributar. O que era, deixa de existir. O novo impacta demais no resultado do negócio, no resultado das vendas. Não é simplesmente eu vendi e boto o IVA dual lá no meio. Não é assim. Tem muito detalhe em cada caso do IVA que pode alterar o resultado do negócio. E a gente sabe também, porque a gente analisa muitos balanços aqui, e tu deve analisar também, Rafa, as empresas não estão tão saudáveis assim financeiramente falando. Os resultados das empresas não estão tão saudáveis assim. E se ela não estiver preparada, vai ter problema financeiro. Sim. E tu falou de margem aí, cara, e os resultados não são tão positivos. A gente tem um ponto aqui nesse item 8, ó, que é uma mudança regional. Hoje, por exemplo, algumas empresas, elas só sobrevivem ou só têm margem positiva porque elas estão em alguma região que elas não têm, que elas têm algum tipo de benefício fiscal. Aí aqui nós estamos falando de benefício fiscal do município, benefício fiscal do estado, com qualquer tipo de redução. A gente tem algumas regiões do Brasil, por exemplo, em São Paulo tem algumas cidades, acho que ali em Santa Catarina tem alguns núcleos ali também de tecnologia, onde o ISS, por exemplo, que aqui na minha cidade, por exemplo, é 5% ISS. Nós temos lá, né, em São Paulo e em Santa Catarina, a 2% de ISS. Agora imagina, aí nós estamos falando, por exemplo, tanto para a empresa quanto para o município, né? Já que o IVA vai ser geral para todo mundo, então não faz sentido eu ter uma empresa mais lá em São Paulo, certo? Então, lá no município de Barueri, por exemplo, ele vai ter uma redução de arrecadação. E a minha empresa, por exemplo, que pagava um ISS reduzido, e aí somente com isso eu tinha margem, agora não vai ter mais essa margem. Então, teve um detalhe que a gente não falou aqui, Rafa, que é bom lembrar agora, tá? Nós vamos pagar o nosso produto e nós vamos tributar com a carga tributária do local que eu vou entregar.
Então, é do Estado, é do município, não é para a forma que nós calculamos hoje, porque o meu imposto vale para todo qualquer local que eu vá vender. Amanhã é por causa, na entrega é que muda o meu imposto. E isso vai impactar financeiramente também nas prefeituras. Prefeituras que vai ter sérios problemas financeiros, porque vai arrecadar mais. Falando da minha cidade aqui, nós temos empresas são muito gigantes aqui. Hoje, Aham. a prefeitura daqui recebe o retorno desse ICM. Amanhã não, é para onde eles vendem que vai o retorno. E aí a prefeitura Exatamente. de Flores da Cunha poderá entrar num problema financeiro gigantesco. E isso em qualquer lugar do Brasil, tá? Não é aqui. Flores da Cunha, é todo Sim. o Brasil que vai ter esse sofrimento. Por isso, do planejamento tributário, que é o item 10 aqui que a gente colocou do iceberg. Se nós não tivermos aqui um profissional qualificado, como tem o Rafa, tem o Adilson aqui, e outros contadores brilhantes que existem dentro do Master, se não tiver essas pessoas qualificadas cuidando do que realmente tem que fazer, o empresário vai pagar essa conta e ela é muito cara. Porque pagar Exato. imposto errado uma vez, até aceito, mas pagar imposto errado uma eternidade, não tem Como como é que vai ser? recuperar. Não tem como Exatamente. recuperar. E aqui eu quero dar um exemplo bem simples também, Adilson, voltado para essa questão do planejamento tributário. Por que que ele vai ser tão importante? Hoje, por exemplo, e por que que ele vai impactar principalmente micro e pequenas empresas, né? Hoje, por exemplo, eu tenho uma empresa do Simples Nacional que fornece serviço para uma indústria, qualquer tipo de serviço. Eu vou conceder, depois da reforma tributária, crédito do que eu tenho no Simples Nacional. 3,5%, 4%. Só que o Adilson, por exemplo, mandou um orçamento lá para a empresa, para a mesma indústria, só que o Adilson não está no Simples Nacional. E ele vai conceder crédito de 28% lá pela indústria. Agora imagina de quem que é essa indústria, vocês acham que elas vão comprar o serviço? Naturalmente é do Adilson. Por quê? Porque se o Adilson concede mais crédito, nós estamos falando que crédito é dinheiro. Né? Eles vão aproveitar isso para reduzir os impostos que eles têm para pagar. Então, naturalmente, a maioria das empresas do Simples Nacional podem perder competitividade de mercado. Ou eles vão deixar de vender para algumas empresas, né? Ou eles vão ter que reduzir preço e margem, né? E, naturalmente, é bem possível que algumas empresas não vão sobreviver nesse meio do caminho. É quase com certeza que isso possa acontecer, tá? Porque a maioria dos empresários, como eu falei antes, o empresário hoje ele sabe comprar e vender e produz muito bem o produto dele. Mas se ele não parar para avaliar a carga tributária, o vender muito bem vai causar um prejuízo para ele, porque mexe demais. O fato de tu ter uma empresa do Simples e tu estar apenas no Simples, porque o governo também cria algumas artimanhas, tá? Para nos ajudar e acaba complicando a vida. A empresa do Simples, ela pode ter as duas tributações, se assim ela desejar. Ela pode ser do Simples e ela pode optar pelo IVA dual. Aí, Sim, pasmem, eu posso fazer duas opções por ano. De janeiro a junho é uma, de julho a dezembro é outra. Só que o empresário tem que avisar os seus clientes e assim também os seus fornecedores, porque isso também impacta em toda a estruturação da empresa. Eu estou falando de uma empresa do Simples, porque ela pode ter duas opções. Então, tu imagina o tamanho da confusão que vai ser até conseguir o Brasil entender o que está mudando de fato. Por que fazer uma informação dessa, trazer uma informação? Pessoal, está valendo a lei. Ela não sim, vai mudar. É assim que vai ser, é assim que foi votada, é assim que foi sancionada e está exato. publicada. E digo mais, né, Gilson? Não adianta ficar bravo com a gente, não fomos Não é nós que nós o criamos. culpado. Pelo contrário, nós também vamos pagar essa conta junto com vocês. E pelo contrário, a ideia nossa hoje aqui é trazer para vocês aqui mais informação. A gente sabe que a internet ultimamente é terra de ninguém, então a gente tem muita informação errada, muita informação truncada, e a gente realmente quer trazer aqui pontos importantes dessa reforma para que você possa cuidar aí do teu negócio. E quero fazer aqui, Adilson, uma última provocação aqui sobre essa questão do planejamento tributário, e aí nós vamos entrar aqui numa parte do cronograma para mostrar para o pessoal como é que isso vai ficar ano a ano. Mas assim, ó, tu comentou ali realmente da importância do planejamento tributário e das opções, né? A gente sim vai ter empresas optantes pelo Simples que elas vão poder estar no que a gente chama de regime regular.
Ou seja, eu, naquele exemplo simples ali, eu vou poder optar por um regime regular e conceder os mesmos 28% do crédito lá que o Adilson, no exemplo que a gente estava falando. Só que assim, ó, imaginem que, vou pegar um exemplo muito simples. Hoje a gente sabe que empresas do lucro real são empresas que elas demandam de mais organização, certo? Para ela aproveitar todos os créditos que ela tem pelas compras, fazer realmente a escrituração contábil correta. Agora, imagina, nós estamos falando aí de micro e pequenas empresas que elas vão optar por um regime regular para poder não perder competitividade de mercado, para ela conceder crédito para o cliente dela. Só que como é que está a organização financeira dessas micro e pequenas empresas? Será que o cara tem um software que consegue dar para ele as informações necessárias para ele poder fazer uma apuração e aproveitar todos os créditos que ele pode? Será que a organização de caixa e fluxo de caixa dele permite realmente com que ele esteja num regime regular? Eu não sei, parceiro, né? Não sei como é que está aí em Flores da Cunha, mas a grande maioria das empresas que a gente conhece e vê realmente, eles têm dificuldade realmente para manter um controle financeiro muito bem apurado e naturalmente acabam pagando o preço por isso, né? Exatamente isso, Rafa. Os empresários hoje eles não estão preparados para a organização financeira do seu negócio. Porque eu Sim, já ouvi de empresários, o dinheiro da empresa é meu, faço o que eu quero. Isso não é assim que funciona com a reforma tributária. Mesmo porque o tributo direto e objetivo, quem vai ter que controlar somos nós empresários, não é nós o contador, é nós empresários. Nós vamos ter que sim. controlar o tributo, porque o governo, o que que ele fez? Eu quero apenas receber, vocês controlem. Então, os empresários eles vão ter que controlar 100% o tributo da compra e o tributo da venda. Porque tem situações que a gente vai falar logo em seguida, vocês vão ficar pasmo da informação que a gente vai passar, porque ela é extremamente, nós vamos ter o regime de caixa e o regime de competência misturado com esse negócio. Aí as pessoas, nós dois contadores, sabemos o que estamos falando, Rafa, mas o empresário Sim. não sabe, e aí vai ver o tamanho do estrago que vai dar no caixa, porque misturar essas duas coisas dá muita confusão financeira, e se não souber fazer, vai ser complicado passar. É muito fácil de dar ruim, né? É muito Mas fácil de dar ruim. já E vou começou mostrar. ruim. É verdade, é verdade. E vou mostrar para vocês aqui agora o cronograma dessa transição que o governo está preparando, né? E esse aqui realmente são o período de transição de como é que vai acontecer tudo isso aí na reforma tributária. Vão ser 8 anos, né, de mudança. Então nós vamos aqui de 2026, que vai acontecer realmente aqui a primeira fase, né, da reforma tributária. A intenção é que, em 2026, por exemplo, ele seja um período de testes que o governo trouxe. Então, não é para ter, né, mas a gente já tem observado que vai ter algum impacto, né, Adilson? Não era Vai. para ter um impacto tributário, né? Ele é para ser um período onde a gente vai começar a adaptar documentos fiscais, porque, como nós estamos falando aqui, o crédito vai ser financeiro. Então, nós vamos mudar, por exemplo, o formato da nota fiscal. Lá na nota fiscal vai ter um código onde ele vai identificar que aquele documento existe e que você pagou o imposto daquele documento. Então, o teu cliente, quando receber a tua nota fiscal, vai poder aproveitar o crédito se você tiver pago. Se você pagou parcelado, aproveita o crédito parcelado. Então, em 2026, implantações de sistemas, né, sistema dos órgãos federais, órgãos que vão controlar essa primeira fase. Como o Adilson falou, até o meio do ano, isso já é para estar funcionando lá na Receita Federal. A Serpro, que é a empresa que cuida do sistema da Receita Federal, já está com isso muito bem encaminhado, porque os caras já vêm trabalhando há bastante tempo. Então, 2026, ele não era para ter um impacto, né, Adilson? Mas a gente já percebeu aí que vai ter algum impacto tributário, né? No fundo, no ano 25, nós temos que sim entender como funciona. No ano 26, vai ter impacto financeiro, sim. Eu, nosso profissional aqui do TI, fizemos um estudo hoje, o impacto ele é pequeno, mas ele já vai começar a dar problema na hora da compra, na hora da venda, porque o Sim. sistema já vai estar funcionando e isso já vai ter problema financeiro. Já no ano 27, nós vamos ter um problema assim gravíssimo,
porque é questão de sai um, entra o outro. Só que esse outro é uma nova modalidade de tributar, já começa a complicar. Por isso que nós temos que entender os passo a passo para poder chegar de uma forma mais fidedigna com a realidade na hora de implantar os nossos custos. Porque hoje eu estou falando de sistema, é de dinheiro, fluxo de caixa, mudança de cobrança do nosso produto, mudança de venda do nosso produto, é mudar a cabeça do empresário, que faz 60 anos que está pensando exatamente como está hoje. 60 anos que está assim. E depois nós vamos ter que mudar, passar por uma nova sistemática de implantar a mudança do imposto, porque já ouvi de empresário, não, vai sair o PIS, entra o IVA, não vai mudar nada, é uma coisa simples. Não é assim que funciona. Não é simplesmente troca de um imposto A por B. Não é isso. É mudança Mas de paradigma. Pode falar, Rafa. Acho que travou o Rafa. Bom, gente, a mudança que tem para ser implantada, ela é muito drástica. Cabe a nós, empresários, entender o que vai mudar, saber o que vai acontecer dentro das nossas empresas, quais são as mudanças que nós vamos ter que implantar. O fato de ter ali a primeira, a segunda fase, porque o ano 26 impacta em 1% o imposto dual, mas na nova sistemática. Depois do ano 27 e 28 já entra 10% do PIS e do COFINS. Não vai ter mais o PIS e o COFINS e entra o dual, que é o CBS, que é o imposto federal. Mas não se esqueça que continua o contribuição social, continua o imposto de renda em cima dos teus estudos. E se não for bem feito, nós vamos ter problemas financeiros. Nós vamos ter também lá em 29 começa a sair uma parte do ICM e começa a entrar o outro, que é o IVA dual, em cima do IBS, que é o imposto estadual e o municipal. Como eu falei antes, todos nós, o Rafa, acho que ele deve ter caído na internet, daqui a pouco ele volta de novo, vamos aguardar. O IVA dual, eu vou pagar ICM, mas eu sou um prestador de serviço, eu sou um contador, eu sou trabalho com assessoria. Nunca paguei ICM, mas dentro do IVA dual, a partir do ano 29, eu vou começar a pagar o imposto do IBS. Isso vale para todas as empresas que está no Brasil. Todas elas pagarão esse novo imposto. E assim vai aumentando gradativamente até chegar num ponto de, lá no ano 33, está implantado 100% o nosso IVA dual. Os impactos que teremos serão gigantescos nessa reestruturação da própria empresa. Cabe ao empresário pensar, analisar, procurar profissionais qualificados, como o Rafa, como o Adilson, para ele poder implantar isso na sua empresa. Porque nós estamos falando de educar o departamento de compra com a nova sistemática, nós estamos falando de saber se o sistema está preparado para implantar esse novo sistema de implantação. Vai ter que ter um sistema muito robusto, porque se eu vou vender lá para Mato Grosso, onde o Rafa está na empresa dele, que é lá em Tangará da Serra, eu vou ter que saber qual o estado daquele estado, qual a alíquota daquele estado. Eu vou ter que saber o IBS daquele município para poder fazer a nota e aí conseguir fazer. Os sistemas terão que ser muito bem preparados para estar pronto para implantar isso dentro do próprio sistema. O fato da mudança, ele é muito grande. Então, o que eu estou dizendo aqui é a implantação dentro da empresa. Tem que começar logo, os estudos têm que ser começados. Cuidado com o fornecedor, saber qual é a tributação dele, qual é a forma que ele vai trabalhar, porque hoje ele pode ser do Simples, em janeiro do ano que vem, quer dizer, em janeiro de 29, ele pode mudar a opção dele por qualquer decisão interna da própria empresa. Então, por isso que tem que ser pensado. O Rafa voltou e ficou um tempinho fora, mas tudo bem, administrei aqui. O que a gente tem que entender nessa posição é que as mudanças dentro da empresa serão graves. O fato que eu mostramos ali antes, o iceberg, a implantação, esse iceberg já está funcionando agora. Você já tem que sentir o tamanho do problema que vai ter agora.
porque vai impactar no bolso de vocês, o financeiro. Rafa, tu poderia mostrar de novo ali o período de implantação? Deu uma caída aí na internet. Não estou te ouvindo, Rafa. Tá sem som. O, Sim, demos um picozinho de internet aqui, mas já estamos online. mas faz parte, nós estamos no Brasil, isso faz parte. Então, o que tem que ficar claro entre nós aqui? A implantação, as mudanças que nós vamos ter que fazer. O prazo que nós vamos ter que fazer para conseguir fazer de algo melhor entre as empresas, porque vamos mexer no bolso de todo mundo. Não é nós, contadores, viu, Rafa? Te defendendo e me defendendo. Nós apenas vamos ter que informar, trabalhar, estudar junto com cada cliente para que ele possa entender o tamanho do problema que ele tem e se implantar de algo melhor dentro do seu próprio negócio e aí conseguir continuar ganhando dinheiro. Porque qualquer erro vai pagar o imposto e não tem o que fazer. E eu falo assim, Edilson, nós, contadores, por exemplo, vamos ter que estar ombro a ombro com realmente o empresário, porque nós estamos falando aqui, por exemplo, ó, de 2029 até 2033, nós vamos ter a troca gradativa do ISS e do ICMS. Então, em 2029, por exemplo, ingressa, né, ali 10% de IBS e sai 10% e continua 90% lá com o ICMS e o ISS. Em 2030, 20% do IBS, 80% do regime que existe hoje. Ou seja, nós vamos estar ali durante esses 1, 2, 3, 4, 5 anos com dois regimes, né, um começando e o outro saindo ao mesmo tempo. Então, a ideia da gente estar realmente ombro a ombro com o empresário e estar auxiliando a poder estar cuidando disso aqui, é porque ele precisa olhar para isso e entender assim, ó, será que eu vou conseguir repassar a minha margem? Né? Será que eu vou manter a mesma margem? Será que eu realmente vou conseguir? Como é que eu posso, né, ajustar os meus preços? E aí nós estamos falando que a reforma ela é de margem e caixa, né? Então, como é que eu vou ajustar os meus preços para talvez manter? Será que o meu público vai topar pagar ou eu vou ter que morder um pouquinho da minha margem para se manter no mercado? Então, meu amigo, vão ser longos anos de desafio aqui, né? É que, no fundo, o empresário ele vai ter que conhecer o que vai mudar no ano que vem. E talvez esse ano ele já tenha que se preparar estrategicamente o negócio para entrar no ano que vem. Porque muitos Exato. empresários, olha, lá no ano que vem vou pensar na mudança, vai sair isso, vai entrar aquilo. Não, tem algumas coisas que você já pode fazer agora para evitar de no ano que vem você perder cliente. Porque se você não estiver Exato. bem informado, o mercado não paga os nossos erros. O mercado ele Uhum. simplesmente nos elimina. E é isso que Sim, acontece. Se eu fizer errado um cálculo no meu IVA, eu vou ser eliminado, vai comprar de outro, eu não vou nem ficar sabendo. Não tem nem o que dizer depois. Porque exatamente. o cliente que vai, ele não volta mais. Muito difícil. Exato. Por isso a preocupação realmente da gente conseguir estudar os impactos de tudo isso para traçar boas estratégias, né? E aqui tem Exato. uns números, Adilson, importantes aqui também da gente compartilhar com o pessoal, sabe? Aquela análise que a gente estava falando lá, né, são de empresas reais, né? Tanto eu quanto o Adilson somos certificados aí pela Reut. Hoje é a empresa que tem aí é uma maior empresa de tecnologia tributária do Brasil. Né, e ele fez um estudo com algumas empresas, com mais de 1.000 empresas ali, e enxergou esses números aqui, ó. Aqueles 7%, por exemplo, ou eles não vão ter nenhum impacto, né, ou vão ter alguns impactos positivos. Mas dá uma olhadinha aqui quando a gente fala, por exemplo, de clientes finais, consumidores. Hoje nós estamos falando de mais de 70%, por exemplo, dos consumidores saberem que realmente vai ter aumento de preços para eles. Mas e Com aí? certeza. Sabendo disso, será que o cara vai comprar da mesma forma? Será que ele vai realmente ter a mesma, digamos assim, demanda, né, que ele teria? Será que ele realmente vai estar disposto a isso? Olha os outros aqui, ó, o aumento de preço dessas 1.000 empresas, mais de 86% delas, né, vão ter um aumento de preço para clientes intermediários. São empresas, por exemplo, distribuidoras que compram da indústria e repassam para o varejista. Vai ter aumento de preço para esses caras. Olha a outra aqui, Edilson. Perda significativa de margem e lucratividade.
Dessas empresas aqui, quase 50% delas sabem que vão perder margem. Por quê? Porque se elas não morderem da margem, elas não vão sobreviver ao mercado. E aí, como é que vai fazer, né? É Então, exatamente isso que, desculpe te atrapalhar, Rafa, mas é exatamente isso que a gente está colocando. Esses números aqui são números fidedignos e das empresas, dessas 1.000 empresas que foram entrevistadas, são números reais que a calculadora fez. E essa calculadora nós já analisamos e eu tenho convicção que ela está certa e do impacto que vai ter. Então, nós estamos sentindo um problema muito grave. Um ano antes já estamos sentindo esse problema. Esses números aqui impactam. Imagina você perder de 1.000 empresas, quase 500 empresas estarão perdendo lucratividade. Isso é uma soma exagerada. E sim, quase 93% vão estar pagando mais imposto do que pagam hoje. Então, é uma coisa assim, quase absurda de falar, mas essa é a realidade da forma tributária. exato. E aí nós estamos falando que nós estamos no Brasil, né? E eu imagino que nenhum dos empresários estão confortáveis com a carga tributária. Agora imagina se a gente vai ter um aumento realmente em relação a isso, né? É uma loucura. E uma das dinâmicas aqui da reforma tributária também, Adilson, está relacionada àquela questão do crédito, né? Que a gente falou anteriormente. Hoje, o crédito, na verdade, das empresas, eles vão ser financeiros. Então, aqui tem um ponto bem importante, que é uma mudança da reforma tributária, que é justamente eu não aproveitar, eu tenho uma nota fiscal de R$ 1.000, R$ 10.000, R$ 100.000 aqui das minhas compras. Mas se eu estou pagando eles parcelado, eu vou aproveitar o crédito parcelado. Mas nessa reforma tributária, a gente também teve uma ampliação da possibilidade de aproveitamento de crédito, né, Adilson? A gente tem uma tabelinha aqui, para ter uma ideia, né, quais são os itens que a gente poderia aproveitar créditos anteriormente, né, que estavam mais relacionadas à parte dos insumos mesmo da empresa, né? Insumos de produção, serviços diretamente ligados à produção. Então, tinha muita coisa aqui que a gente não poderia tomar crédito anteriormente. Agora, depois do IBS e CBS, a gente passa a tomar crédito de todas as compras que a gente fizer ali para a empresa, independente se ele é para produção, para minha atividade direta, ou se ele é realmente por uma parte administrativa. Mas aqui, Edilson, eu queria que tu comentasse uma coisa. Aqui reforça mais uma vez a necessidade da organização financeira, né, para conseguir aproveitar todos esses créditos. Senão não vai adiantar de muita coisa, né? Exatamente isso, Rafa. A nossa preocupação é que o empresário ele está acostumado de um jeito, porque se tu olhar ali, a despesa administrativa, material do escritório, por exemplo, hoje não gera crédito, então ele nem se preocupa em pegar a nota, em ver o que ele não quer, não está preocupado com isso. Mas amanhã Sim, 100% do que você comprar, e eu estou falando é 100% mesmo, salvo uma situação, terá crédito. Por exemplo, o que fica fora desse negócio aí? Se eu comprar um produto que eu vou usar na minha casa e a empresa pagou, só isso não gera crédito. Se eu comprar uma cesta básica para os meus colaboradores, e eu vou dar isso para eles, eu não terei crédito. É as únicas duas coisas que não terá crédito. O restante 100% vai ter crédito. Então, hoje, o empresário ele vai ter que comprar qualquer coisa com nota. sim, Vai exigir a exatamente. nota para poder ter o crédito, que nós estamos falando de 28%. Porque o empresário vai ter que comprar, vai ter que cobrar lá na ponta. E se você não pegar nota, você perde 28%. Ou seja, Sim. quase 30% você perde de qualquer compra que você faz. É Isso quase é um uma terço. situação que é muito grave. Precisa Exato. ser adaptada? Sim, mas mudar a cabeça do empresário que precisa. Exato. E aí é por isso que eu queria chamar a atenção para esse ponto, porque quando a gente fala de reforma tributária, todo mundo fica preocupado realmente em pagar mais imposto e talvez tenha uma tendência disso aumentar. Mas boa parte, né, dessa questão do acréscimo do aumento tributário ali depende da minha organização. Se eu realmente conseguir organizar meu negócio, organizar meu sistema, organizar as minhas compras, para eu pegar crédito, pegar notas fiscais de tudo, né, pode ser que seja amenizado esse impacto, ou pode ser que eu não tenha impacto nenhum. Então, realmente vai demandar muito mais organização da área administrativa, da área financeira, né, para que a gente consiga realmente
aproveitar todos os créditos que são possíveis. Então, esse aqui foi realmente um ponto bem positivo em relação à reforma, que a gente vai poder realmente aproveitar esses outros créditos. Mas, em contrapartida, né, e nem tudo são flores, a gente tem uma ampliação dos débitos. Tinha algumas coisas aqui, por exemplo, que a gente não pagava imposto anteriormente e agora vai começar a pagar, né, Dilson? Exato, isso aqui é um fato bem grave, tá? Porque hoje, se um contrato de mútuo oneroso, aí, por exemplo, alguém sabe aqui o que é mútuo? É um pleno empréstimo meu para o meu negócio, ou o negócio emprestou para mim. Com certeza, né? Só um pequeno detalhe, aqueles empréstimos que a gente pega para resolver o problema do caixa lá, e isso acontece. Vai ser tributado. Vamos pagar o IVA normal, 28%. Claro que vai ter algumas reduções ali dentro. Se eu for comprar algo para fazer uma simples troca de mercadoria, vou ter que pagar o IVA. Então, tudo vai ter IVA dentro do negócio da empresa. E isso acaba E criando problema financeiro, porque antes eu não pagava e agora eu vou ter que pagar. Por que que aumenta isso, a carga? Porque tem coisas que antes não era tributada e agora é. E vai sim. ser assim. E são exemplos simples, né, Adilson? Por exemplo, eu tenho clientes aqui que são de locação, né? Tem locação de equipamento, tem locação de caçamba, tem qualquer tipo de locação, por exemplo. Antes eles não pagavam ISSQN, né? Não pagava ICMS. Eu falei assim, uai, mas por que não pagava? Porque não estava na legislação. Agora Exato. vai estar, né? Agora vai estar. Agora, infelizmente, eles vão entrar, né, digamos que de uma maneira mais geral, ali para pagar também IVA, né, que é o Imposto de Valor Agregado. É Então, exatamente isso que a gente está preocupado, viu? Porque sim, antes o empresariado nacional estava acostumado de um jeito. Agora ele vai ter que apagar isso e começar a vida nova. Isso é o mais importante. exatamente. Ah, um recado importante. Eu vi um recadinho aqui no chat. Pessoal, a gente vai estar passando algumas lâminas aqui. Se você tiver com dúvida naquela lâmina, fique à vontade. Não perde a oportunidade, não, senão vai perder essa perguntinha, essa dúvida. Manda para a gente aqui no chat. A gente não vai parando no meio do caminho aqui para não perder essa questão do raciocínio, né? Mas assim que a gente finalizar mais uns detalhes aqui, a gente já entra para responder as perguntas aqui de vocês. Tá joia? E aí, para a gente, né, fazer um apanhado meio geral aqui em relação à reforma, né, Adilson? A gente está falando aqui de alguns pilares que vão fazer parte dessa mudança a partir de 2026. E 2026, né, são para daqui praticamente 9 meses, é uma gestação, né? Cortou o som, Rafa. Não estou te ouvindo. Cortou o som aí de novo. Essa gestação que ele está colocando aí é uma coisa muito simples que isso acontece. A maioria das pessoas hoje, os empresários, eu estou falando daqueles pequenos, não os grandes, porque eles já não conseguem fazer esse tipo de situação. Eles trabalham muito com o dinheiro do governo. O próprio imposto, às vezes eu vou pagar depois, trabalha com isso, aí existe a sonegação, não me preocupo tanto com a contabilidade. Amanhã a contabilidade vai ter que ser fidedigna com a tua realidade, o que realmente acontece dentro do teu negócio. Então, esses paradigmas que estão na tela, esses pilares que estão ali na tela, nós estamos falando de alíquotas diferenciadas conforme o produto que você tem, nós estamos formação de apuração, que é o custo do seu produto na hora de vender, geração de débitos é na hora de fazer a nota, o crédito é na hora do pagamento, que aí entra as duas coisas que eu falei, que vai entrar o fluxo de caixa vai ser alterado, porque o meu crédito é quando eu paguei, mas não quando eu recebi a nota de compra do meu produto, mas a minha venda é quando eu vendi. Então, o sistema financeiro vai mudar. E isso, a combate à sonegação, ela vai ser literalmente extinta no Brasil, porque o sistema vai exigir isso. As empresas terão que cuidar disso para evitar perder dinheiro. Porque o fato de eu comprar hoje com nota ou sem nota, hoje ainda consegue fazer isso. Não sei como, mas consegue. Mas amanhã, se não tiver a nota, eu não consigo fazer mais nada. E aí eu acabo perdendo aquele valor daquele crédito. E esse crédito ele é de extrema importância para o meu fluxo de caixa.
porque senão eu vou pagar imposto a mais e eu vou pagar sobre essa sonegação e porventura entrou na hora de comprar. E isso vocês têm que começar a entender. Os pilares são complicados, a sonegação vai ser extinta no Brasil. É o que a gente está sentindo. Pode falar, Rafa. Eu estou tá sem voz, não estou te ouvindo. Agora acho que sim. Foi? Beleza. Foi, pode falar. Essa questão aqui, esse é um dos intuitos realmente do governo, né? Porque como o governo, como a gente precisa fiscalizar o nosso fornecedor, né? Se ele vai estar pagando os impostos dele para que eu possa tomar crédito, e o meu cliente também vai estar fiscalizando se eu estou pagando os impostos para que ele possa aproveitar o crédito. A ideia é que a sonegação realmente acabe, porque nós vamos estar amarrando as cadeias aqui produtivas. Então, são pontos sempre importantes, e é por isso que a gente trouxe aqui os pilares que talvez vão fazer parte dessa reforma tributária. Então, como a gente está olhando aqui, a reforma tem muito mais coisa, né, além dos impostos, do que a gente possa estar imaginando. Mas tem mais um pilar, Adilson, você quer comentar mais um ponto? Fica à vontade. Na verdade, teve uma pergunta aí do Pietro. Ele perguntou, eu acho que cabe a gente explicar aqui agora, antes do final, por Fica à quê. vontade. Ele está perguntando, não ficou bem claro em forma do crédito na hora de pagar o imposto. Michael, esse é o nome dele. Michael, o que tem que ficar claro na tua cabeça é que tu vai comprar uma mercadoria. E essa mercadoria você pode pagar ela à vista ou parcelado. Lembre-se que nós estamos falando de fluxo de caixa. Quando a tua compra você realizou, quando entrou a mercadoria na sua empresa, não significa que você tem o crédito daquela compra. O que vai acontecer é quando você efetivamente pagou, transferiu o seu dinheiro para aquele fornecedor, que aí passa a ter o crédito para você. Um exemplo bem simples que a gente vai mostrar aqui depois é uma compra parcelada em 30, 60 e 90. Eu recebo hoje a mercadoria. Neste mês, hoje estamos dia 23 de março. Hoje eu recebi. Eu vou pagar só no mês de abril, a primeira prestação desta compra. Eu só vou ter crédito no mês que vem, embora o produto está aqui dentro da minha casa hoje, neste mês. Não vou ter crédito agora, só depois. Se ficou claro, dá um ok ali, que depois eu posso explicar de novo, viu, Michael? Pode continuar, Rafa. De novo, não está ouvindo o teu som, tu está com problema ali. A forma de colocar aqui, eu acho que ficou tranquilo aí, né, Michael? Deu para entender? Isso, a gente pode abrir isso ali depois. Mas eu digo sempre assim, ele vai receber a parcela lá, mas se o fornecedor efetivar o pagamento também lá para o governo, porque se ele tiver inadimplente com os impostos, a gente também não vai tomar crédito, né? Vai acontecer isso, mas quando eu vou pagar, que aí vai entrar o sprint payment, que nós vamos falar em seguida, tá? Que é outro momento ruim dessa implantação, mas saudável para o futuro, tá? Esse sprint payment é uma forma de pagar, que nós vamos explicar aqui para vocês, que o governo vai exigir que a gente passe a pagar através desse sprint payment. Nada mais é do que, quando eu paguei, esse sprint payment, ele divide os valores. 28% vai para o governo direto e o restante vai para o fornecedor direto, somente daquilo que eu paguei. Por exemplo, o exemplo ali do Michael, eu comprei lá 100 mil reais, eu vou pagar à vista 100 mil reais. O fornecedor vai receber 72 mil e o governo vai receber 28 mil no momento da transferência. A história do Pix lá é exatamente igual. Paguei o Pix, já distribuí o dinheiro para os dois e está tudo certo. Esse momento eu já tenho direito ao crédito, porque foi pago, ele tem direito ao crédito dele, já está tudo certo contabilmente falando, fiscalmente falando e dentro da própria receita. Esse é o Split Payment. Agora, se eu paguei parcelado, é a mesma situação. É só no momento que eu vou pagar esses 100 mil, se eu paguei 50, o mês que vem 50 no outro, só no momento de pagar é que vai ser feita a divisão dos créditos que eu tenho com o fornecedor, o produto que ele me vendeu. Então, esse é o famoso sprint payment que tem. Não se esqueça que nós também, quando eu vender para o meu cliente, eu também vou receber através disso. Aí começa a entender o problema do fluxo de caixa. Sim.
E aí, muito bem explicado aí, tá, Adilson? Essa questão ali, ela é justamente essa questão do split payment, é um sistema de pagamento, né, que vai funcionar com a distribuição automática do recurso para a conta do cliente, né, ou conta do fornecedor e também para o governo. Então, a questão ali é justamente muito já direta, muito automática, né, para que a gente consiga fazer essa distribuição. E aí, no slide anterior, por exemplo, ó, essa aqui também é uma notícia lá da CNN Money, né? Ela fala que o split payment, né, da reforma tributária está em estágio avançado. Isso aqui, ó, é de 18 de dezembro, né, para 18 de dezembro agora de 2024. Também já aproveitando o gancho aqui que o Maicon mandou, Maicon, o split payment, pelo que a gente tem percebido ali, ele vai ser o último estágio da implantação da reforma. Tá? Ele é para chegar lá em 2033 funcionando 100%. Talvez antes isso já tenha um período de teste, vai ter algumas questões aqui, mas ele é para estar lá na última etapa da mudança da reforma, sabe, desse período de transição. Mas nós temos sistema bancário do Brasil, e aí quando a gente fala com os clientes, pessoas que já tiveram, por exemplo, residência, né, moradia em outros países, eles falam, Rafael, mas isso foi tentado funcionar na Índia, foi tentado funcionar em outro país e o split payment não funcionou. A gente sabe que o Brasil tem uma série de defeitos, né? Tem uma política que, né, nem todo mundo concorda, mas não se trata disso, pessoal. Mas o sistema bancário do Brasil hoje é para ser, com a reforma tributária e o split payment, o sistema bancário que melhor funciona, né, hoje no mundo inteiro. Então, por isso que a gente acredita que sim, o split payment é para funcionar, porque a prova disso é o Pix funcionando, né? Então, o sistema bancário nosso é muito avançado, a tecnologia é boa. A gente ainda não sabe como é que vai se comportar, por exemplo, as redes de computadores, né? Como é que vai funcionar a internet, se vai suportar, né, 1 milhão de transações por segundo aí, mas, né, a Receita Federal e o SERPRO e o sistema bancário estão trabalhando fortemente nisso lá, então a gente acredita que no final dos 8 anos aí é para estar funcionando bem. Eu já, bem direto, viu, Rafa? Eu acredito que o governo vai implantar isso o mais cedo possível, porque hoje o sistema de implantação do Split Payment ele é idêntico ao do Pix. O Pix hoje nós sabemos que em menos de 2 segundos o dinheiro que eu transmiti para o Rafa já caiu na conta dele, o governo já sabe, a Receita Federal já sabe e já saiu da minha conta. Nós estamos falando de 2 segundos. E isso é o que pode acontecer. O governo ele está muito bem preparado, está investindo muito dinheiro em cima disso. E isso aqui evita com que todo brasileiro sonegue imposto. Hoje a gente fala de mais de 600 bilhões de sonegação entre todos os brasileiros como um todo. E o governo quer botar a mão nesse dinheiro, e ele vai botar a mão nesse dinheiro, não tenho dúvida nenhuma disso. Então, não acredito que vá chegar no ano 33. Eu acho, isso é uma opinião particular, Rafa, eu acho que isso vai ser implantado logo. Não no ano que vem, mas nem no outro ano, mas Sim. acredito que no ano 29, 30 já vai estar implantado para algumas empresas, para fazer o teste, porque o governo ele é muito rápido no sistema de cobrança de imposto, porque esse aqui é imposto direto no caixa dele. Então, não acredito que vá tão longe assim, é uma coisa particular minha, tá? Tomara que eu esteja enganado, tá? Porque isso Não, vai dar mas problema. não é difícil de acontecer, não, Adilson. A gente está vendo aí porque nós estamos falando de arrecadação, né? Então, tudo que permitir o governo melhorar a fiscalização para arrecadar mais, a gente sabe que eles aceleram o passo lá. Então, é importante. E aqui, pessoal, eu queria trazer agora trazer para vocês um ponto de atenção que está ligado realmente a uma estrutura interna. Nós estamos aqui, eu e a Adilson somos contadores, né? A nossa intenção, né, com esse evento, desde o início a gente está falando disso, é deixar vocês mais bem informados. Então, com isso, a gente não poderia deixar de trazer algumas penalizações para quem talvez não vai olhar para os detalhes aqui da reforma tributária. E quando a gente fala da reforma tributária, nós vamos sempre trazer, e aí nós estamos falando de aproveitamento de crédito com todas as notas fiscais emitidas,
falamos aqui do split payment, que vai ser divisão ali de pagamentos, mas a gente tem algumas sanções ali também, que talvez possam onerar o empresário por não ter uma contabilidade realmente fiel ali com a tua rotina financeira. Então, aqui a gente tem umas ocorrências, eu vou comentar talvez um pouco mais rápido aqui, Adilson, para a gente talvez partir para dúvidas, e tu tem um exemplo legal ali para trazer aquela dinâmica do fluxo de caixa, né? Mas hoje, por exemplo, já está lá na lei complementar, e são trechos lá da lei complementar, se não me engano, está no artigo 246, lá, se não me engano, mas as penalizações, né, que vão gerar débitos de IVA caso não aconteça. Então, nós estamos falando aqui de ocorrência, por exemplo, de bens materiais ou imateriais com serviços sem a emissão de documento fiscal, ou seja, comprei sem nota, o governo me pegou, vou ter que pagar IVA, entendeu? Saldo credor na conta caixa apresentado na escrituração no balanço, se eu recebo uma fiscalização, se o governo me pede explicação e tem lá um balanço com saldo credor, ou seja, como assim saiu mais dinheiro do caixa do que existia? A empresa vai poder realmente estar pagando IVA. Né? Ativo oculto, cujo registro não consta na contabilidade, ou seja, tem veículo, tem terreno, tem investimento que talvez não foi isso para a contabilidade ou não está registrado da forma que deveria lá ou incompleta, vai ser passível de pagamento aqui também de IVA. E valores recebidos ou informados por instituições financeiras, administradoras de cartões de crédito e débito, entidades ou prestadoras de serviços de intermediação comercial, são os bancos digitais e as instituições de pagamento, né? Condomínios comerciais ou outra pessoa jurídica detentora de informação financeira também estão passíveis de pagar IVA. O que isso aqui quer dizer? Todo valor, e a gente já tem essa regra funcionando hoje, os bancos já mandam para a Receita, né, Adilson? A diferença é o quê? Se eles cruzarem informação lá e entrou 100 mil reais, 1 milhão de reais lá no banco e você emitiu 100 mil de nota, né, e não emitiu o restante, tem uma diferença de 900 mil, tem uma diferença de 1.000 ou 10 mil, né, eles vão ter informações muito mais cruzadas e, naturalmente, isso vai ser passível aqui de tributação. Só que isso aqui, eu acho que tu te esqueceu de dizer, Rafa, que isso aqui está dentro da lei do IVA dual. Sim, Está escrito dentro da lei. Isso tá na lei da implantação. Então, o que ele está falando, o que o Rafa está falando aqui, nada mais é do que uma cópia do que está na lei. Aí tu vai me dizer, não, mas é impossível a Receita Federal pegar isso. Senhores empresários, a Receita sabe mais da nossa vida do que nós mesmos. E isso que está aqui é muito fácil pegar, porque ele cruza a informação do banco com o que foi informado na contabilidade. E se eu fizer qualquer erro, você vai pagar os 28% e não tem como evitar. Porque o governo simplesmente vai mandar a conta lá na caixa postal lá do CNPJ, está aqui, está me devendo tanto por causa desse lançamento que está no banco, mas não está na tua contabilidade. Exato. Tem alguns empresários que têm a famosa conta lá que não entrega para o contador, né, Rafa? Abrindo um parênteses aqui, né? Cria uma conta lá num banco e ninguém sabe, um tempo depois a gente descobre que existe aquela conta. Elimina logo essa conta. Sim. Claro e transparente, elimina logo, para evitar problema no futuro. Aproveite um período de transição para fazer as regularizações necessárias, né, Adilson? Aproveita realmente para que a gente possa, a partir desse período aí, ter um negócio mais ajustadinho e evitar, né, passar aí realmente com menos risco em relação a isso, tá? E aí, que a gente vai trazendo sempre aqui para as empresas, né? O que significa, na verdade, isso para a empresa? A gente pode fazer, talvez, do jeito errado, né? Eu posso ficar aguardando para ver se realmente isso vai ser implantado ou não, né? Eu posso fazer, como a gente falou lá, simplesmente somar os 28% no meu preço atual. Isso vai fazer com que eu pague mais imposto e que talvez eu perca competitividade de mercado, porque o preço vai ficar bem atravessado, né? Eu posso analisar somente a minha empresa, né? E eu deixo de analisar o meu fornecedor e deixo de analisar o meu cliente também, né? E aí nós já temos, Adilson, a gente recebeu contato aqui essa semana, por exemplo, de um cliente justamente interessado, não talvez na troca de contabilidade, ele veio interessado na reforma tributária. Né? Ele fez um contato com a gente porque ele presta serviço para uma usina de cana e álcool aqui próximo,
né? E ele falou, olha, nós recebemos uma palestra lá, fizemos uma palestra lá na usina, e a usina me falou que eu preciso procurar um contador, né, e cuidar disso, disso, disso. Assim, opa, né? É a usina preocupada com o fornecedor dele, né? Então, olha as pontas aí, né? É que isso realmente vai acontecer, as empresas como um todo, porque nós estamos falando de uma cadeia de informação, uma cadeia tributária. E essa informação, se eu fizer errado, eu vou ficar fora do mercado. Mas se o Rafa estiver fazendo errado, eu vou ser obrigado a informar ele, meu fornecedor, a fazer correto e informar como ele tem que fazer. Porque o que Sim. me interessa é o crédito do imposto correto. Senão eu vou pagar mais, eu também vou ficar fora do mercado porque eu vou pagar mais caro do outro que está bem feito, fez de acordo, se orientou bem, buscou informações, que é o que a gente está fazendo aqui, para seu próprio produto estar dentro da normatização tributária correta. Um erro é suficiente para você perder mercado. E é isso que o Rafa está colocando. O fato de um empresário ter pedido para ele, porque a usina exigiu dele a regularização, vai acontecer todo dia. Isso já acontece aqui comigo também, Rafa, das pessoas Exato. virem aqui sentadas, olha, o que que eu tenho que fazer para ajustar meu negócio? Só que isso tem que ser feito um estudo. E outra, Rafa, falando bem aberto, nós temos as nossas capacidades de atender. O Rafa hoje Sim, pode atender 50 empresas. Talvez a 51 ele não vai conseguir atender, porque ele já está com toda a equipe dele estruturada para atender 50. Isso poderá trazer problema para aqueles 51, 60 que precisa fazer porque sim. nós temos prazo e tempo para fazer, estudos para fazer. E a nossa estruturação de mão de obra ela também não é tão gigante assim que onde possa É atender limitada, né? qualquer empresário. Exato. E por isso que é importante que a gente faça isso dentro de uma cadeia de prazo, para que a gente consiga realmente se preparar antes, consiga fazer todas as simulações necessárias, e aí sim, pô, começou 26, eu parto para um plano de ação, porque eu já sei os impactos, aí é só executar o plano, né? E a gente vai olhando Exato. aqui também, Adilson, e aí queria que você comentasse, né, aqui também quais são os pontos que a gente acreditou aqui que possam ser pontos importantes para o empresário trabalhar, né? Em primeiro lugar, é conhecer o seu fornecedor, que é o que está bem claro aí. Se eu conheço o meu fornecedor, eu estou falando em forma tributária, tá? Porque conhecer a gente Sim, conhece o fornecedor, mas a forma tributária que ele está fazendo é essencial, porque aí eu vou saber qual o preço que ele está me cobrando, preço da mercadoria, e não o preço com o imposto dentro, porque impacta no meu resultado. Aí eu vou ter que saber qual é o tributo que ele está pagando, quanto ele tem que tirar daquele tributo e qual é o IVA que eu vou pagar, porque esse IVA eu pago, mas eu consigo ressarcir ele dentro do meu negócio. Além disso, eu tenho que me preparar com as minhas tabelas de preço. Pensa nós ficarmos 8 anos fazendo duas tabelas de preço para ter o preço final. Porque a soma de um com o outro vai ser o meu preço final. Então, imagina a confusão que vai ter, mudar a forma de crédito que eu tenho dentro do meu negócio. Se eu for vender à vista, é uma situação. Se eu for vender a prazo e comprar à vista, é outra situação. E isso vai impactar diretamente no meu fluxo de caixa. Período de apuração, lembre-se o que eu falei antes, quando eu vender, é no momento da nota. Mas quando eu comprei, é no momento do meu pagamento para aquele fornecedor. Isso dá um espaço de tempo financeiro muito grande e pode impactar o meu fluxo de caixa. O impacto do negócio, a reestruturação que você vai ter que fazer dentro do seu negócio, terá que ser bem acompanhado. Com sim, profissionais qualificados, porque não dá para fazer, deixa que eu faço aqui, faço sozinho, não preciso fazer de ninguém. Vai fazer errado e não tem como acompanhar o mercado do jeito que está. O contador hoje, ele há 1 ano e meio, eu e o Rafa estamos estudando, aprendendo, quebrando a cabeça para poder fazer as coisas de uma forma gastando melhor. lá. Hoje, estamos aqui levando até as pessoas, o problema é que terão, se não cuidarem. Vai Sim, ter. Não adianta dizer, não, o meu não vai impactar. Vai ter. E é isso que vocês têm que pensar. O fato do Rafa já estar estudando, eu já estou estudando também há 1 ano e meio, e eu vou dizer para vocês que eu ainda preciso aprender muito mais coisas pela frente, porque ninguém sabe tudo, nem eu nem o Rafa. E juntos a gente sabe um pouquinho mais. Isso é com certeza absoluta.
E no núcleo de empresários que a gente tem, área de contábil que a gente tem, nível nacional, eu tenho convicção que eu sei quase tudo, porque tudo, nem todos saberão. E é isso que precisa aprender dentro dos nossos negócios. Então, Rafa, o que eu tenho para te dizer é muito claro e as pessoas que estão vindo é muito claro. Preparem-se logo, não deixe para o ano que vem. Vocês vão estar atrasados. Exato. Hoje, talvez, quando a gente compara realmente perto de grandes negócios, mineradoras, Petrobras, Heineken, Coca-Cola e várias empresas desse mesmo nível, nós já estaríamos atrasados, né, Gilson? Mas ainda há tempo de se preparar. Porque, novamente, a gente entra sempre com essa frase e talvez a gente vá repetir ela durante um bom tempo, né? A reforma tributária não é sobre pagamento de tributos. Ela é realmente sobre caixa e margem. Então, a gente precisa analisar como é que vai ser o impacto disso no teu caixa, como é que vai ser o impacto disso na tua margem, se você vai conseguir repassar o preço, se você vai conseguir repassar 50% do preço, 20% do preço, e aí a gente consegue realmente olhar para isso aqui com mais cuidado. E aí, Adilson, eu vou fechar aqui a minha apresentação e queria que você trouxesse um exemplo que tu preparou aí para nós, para poder compartilhar com o pessoal aqui como é que a gente consegue olhar, né, num exemplo muito simples aí, né, como é que a gente consegue olhar esse impacto que a gente vai ter no caixa aqui realmente da reforma tributária, como é que esse pagamento parcelado, aproveitamento de crédito parcelado, como é que vai ser tudo isso aí? Pastor. Vamos jogar aqui na tela? Claro. Só um pouquinho que o meu mouse aqui deu uma travada. Quando tu estiver vendo aí, dá uma olhada, Rafa. Tranquilo, está aparecendo. Perfeito. Vamos imaginar, eu estou fazendo um cálculo aqui de uma empresa pura e simples, não pensei em despesa dela, não pensei no custo fixo dela, apenas compra e venda, só isso, tá? Eu comprei aqui 400 mil reais em janeiro de 33, certo? Mas vou pagar em 30, 60 e 90. No mês seguinte, mês de fevereiro, eu também comprei mais 400 mil, com as mesmas condições. Vou pagar em 30, 60, 90. Olha esta linha aqui do crédito. Eu comprei a mercadoria no mês de janeiro e essa mercadoria transformei em mercadoria minha própria e eu vendi por 900 mil. Neste ato, eu estou devendo 252 mil reais de IVA, que é o cálculo dos 900 vezes 28 deu 252, mas com zero de crédito, porque eu não paguei a mercadoria que eu industrializei e eu vendi. Consequentemente, neste mês de janeiro, eu não tenho dinheiro para pagar o meu imposto, porque eu vendi casualmente em 30, 60 e 90 dias. O que acontece no meu fluxo de caixa no primeiro mês? Eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso para poder pagar o imposto. Eu vou ter Aí muito mais... pode ser o empresário vai pensar, não, mas não é no momento de pagar que eu vou ter que o crédito? Sim, o crédito sim, mas o débito não. O débito é na hora da emissão da nota fiscal. Olha o que acontece no mês de fevereiro. Eu comprei 400, tive crédito apenas do que eu paguei, comprei em janeiro, 37 mil. Vendi de novo 900 mil. E eu tenho dinheiro aqui da minha primeira venda. Eu teria que pagar 252 com o crédito de 37 mil. Resumindo, eu vou ter um problema financeiro por 3 meses seguidos. E nós estamos falando de apenas 3 meses, eu vou ter que tirar do meu bolso 300 mil reais. Quem que paga a manutenção dessa empresa, pagando o salário, todos os trabalhos dela, no mês de janeiro e no mês de fevereiro do ano 33? O meu fluxo de caixa. Porque hoje, o governo, o que que ele disse? O Sprint Payment vai te pagar uma vez, mas você vai receber o que tu produziu, o restante já é do governo, está lá na mão dele. Ele vai controlar o nosso dinheiro. Só que o fluxo de caixa que eu tenho, esse dinheiro eu antes trabalhava, agora não vou trabalhar. Isso vai dar um impacto gigante no financeiro de qualquer empresa. Mesmo quem tem dinheiro, ainda vai estar com problema, Rafa. Porque tu percebe que aqui, por 2 meses, eu vou ter que tirar do dinheiro do meu bolso e aí, mesmo assim, manter a empresa funcionando? Sim.
E tem empresa que fatura aí esse exemplo muito fácil, viu? Não é difícil de ter isso aqui. Eu fiz de figurativo aqui para que vocês entendam o tamanho do problema que eu vou ter. Porque no meu bolso eu vou ficar apenas com o meu dinheiro. Só isso, para o meu negócio funcionar. O restante vai estar na mão do governo. E isso é um impacto gigante. Vamos voltar para a palestra, acho que ficou claro aqui. A gente pode até divulgar isso aqui se quiserem, não tem problema, tá? Porque o empresário precisa entender o impacto que ele vai ter. Para a gente entrar nas perguntas aí das pessoas, porque o horário já está meio avançado, está Isso. agradável a conversa, mas a gente tem que entrar nas perguntas aí de quem dos participantes para poder responder. Claro. Deixa eu ler uma pergunta aqui da Marga. E para uma funilaria, chapeação de carros que presta serviço para seguradora, como é que isso vai ficar? Muito simples, viu, Marga? Você vai ter que optar pelo IVA. Você vai, com certeza, não sei o seu faturamento, porque aqui você não colocou também nem a tributação que você tem. Mas se você for do Simples, você pode continuar no Simples, mas vai ter que optar pelo IVA para dar crédito para a seguradora. Senão ela vai te tirar do mercado, ela não vai mais comprar de você. E Isso, isso é é o isso que que eu ia... é aquele famoso que é no mês de setembro. Eu não estou bem lembrado da data, mas é setembro de 29. Você vai ter que fazer a opção se você vai entrar no IVA naquele exercício. Não, 28. Setembro de 28 você vai ter que fazer a opção para no ano 29 entrar no IVA. Exatamente. Está no Simples com a opção do IVA. Aí no mês de julho você vai fazer a opção para o outro exercício. E assim vai. De 6 Cada em 6 ano você vai meses. ter que fazer um estudo tributário dentro do seu negócio. Isso é uma empresa do Simples. Só que, Marga, para que fique claro na tua cabeça, você vai ter que cuidar de todas as suas compras, porque todos têm crédito. Mesmo Uhum. estando no Simples hoje, você vai ter o crédito do IVA de tudo que tu comprar depois. E se você comprar, que quase com certeza você compra bastante de empresas pequenas, talvez você vai ter que trocar alguns fornecedores porque eles não vão querer mudar, mas eles vão te dar apenas 2% de crédito. 2,33, porque depende do faturamento dele, Uhum. dentro do Simples. Eu sei que falei um pouco difícil para entender, mas o que acontece disso dentro dos empresários da empresa do Simples? Terá que fazer um estudo tributário em cada empresa, dependendo para quem ele vende. Porque senão tu vai perder mercado. Para entender se eu fico no simples, né, Adilson? Para entender se de repente vale a pena eu ir para o presumido, se eu fico no simples e entro no regime regular, que a gente falou, mas independente disso, Marga, de ficar no simples ou não, de entrar no regime regular ou não, naturalmente você vai ter que ter um ajuste de controle financeiro maior, né? Para realmente pegar notas fiscais de todo mundo que você compra. E aí, talvez, como a Adilson falou, você vai ter que escolher alguns fornecedores que também vão te fornecer os 28% de crédito, porque se eu não olhar tanto para o meu fornecedor quanto para o meu cliente, pode ser que fatalmente, às vezes, você perca a competitividade, às vezes não vai conseguir atender a seguradora. Porque naquele exemplo que a gente deu lá atrás, né, entre comprar do Rafael, que oferece 2, 3% de crédito, e comprar do Adilson, que me fornece 28%, a seguradora não vai pensar duas vezes, né? Ele vai acabar fazendo essa opção. Então, crédito é dinheiro. Então, a gente precisa nós olharmos para o nosso fornecedor, mas também precisamos olhar para o nosso cliente, porque ele também vai fazer a mesma opção. Sem dúvida alguma, porque hoje a preocupação que o empresário tem é que hoje ele tem apenas que vender e vender bem. Amanhã não, ele vai ter que vender para quem é correto com ele. E vai comprar mais ainda daqueles que é mais correto ainda com ele. Porque o crédito que você tem é dinheiro no seu cofre. E se Boa. você não fizer certo, você vai perder dinheiro. E quem paga essa perda é o seu resultado. E o seu resultado nem sempre está elevado para suprir 28% de prejuízo na compra. Sim. Tem uma outra pergunta aí do Lucas Do Zandoná. Lucas. Lucas Andonar, fera aí de água boa, né? Obrigado por estar aqui junto com a gente, cara. E referência às clínicas prestadoras de serviço, né, que tem, onde a maioria dos clientes são pessoas físicas. Essa questão do mercado não impactará muito, visto que não tomará crédito, né, que os clientes dele não vai tomar crédito. Realmente, Lucas, vou comentar aqui, Adilson, você pode complementar também.
realmente a gente tem alguma particularidade aqui, porque ele não vai fornecer crédito para o cliente dele, pessoa física, certo? Mas ele vai ter que cuidar, talvez não só dos clientes, mas ele vai ter que cuidar dos médicos, né, dos prestadores de serviço que são ali do laboratório, de quem ele está tomando crédito ali. Que às vezes ele vai conseguir realmente reduzir o custo tributário dele nas compras e talvez não na venda. Mas aqui ele vai ter que vai ter que olhar certinho para ver o quão sensível o público pessoa física dele também é. Por quê? Porque se ele presta serviço para pessoa física, talvez se ele aumentar os 28% no preço dele lá, o cliente pessoa física dele já comece a repensar se eu vou nesse laboratório ou vou no outro, né? Quer comentar aí, Adilson? Exatamente isso, viu, Rafa? Muito boa pergunta, Lucas. Eu acho que é pertinente ao assunto, tá? Porque nós temos muitas empresas que vendem para consumidor final. Você é final de cadeia da tributária, da tributação. Então, se você é final de cadeia, talvez você tenha que ficar no simples. Na hora de comprar, você vai pagar mais caro e você fatalmente terá que aumentar o preço. Porque quando eu, que sou do presumido, vendo o produto para você, eu vou cobrar o IVA de ti. Mas você, é do simples, não vai se creditar do IVA porque você não faria a opção para pagar o IVA na venda. Então, o seu produto vai custar mais caro e, consequentemente, você vai ter que pagar, cobrar mais caro do seu cliente. Essa reforma tributária que está acontecendo de fato é o consumidor final que vai bancar toda essa reestruturação. Porque hoje, falando de ti, você vende hoje R$ 100.000. Você é do Simples, você paga a sua alíquota lá conforme o seu faturamento. Amanhã você vai comprar 20 mil do Adilson para produzir os mesmos R$ 100, 100 mil lá que você vai vender, só que eu vou te cobrar 20 mil, mais o IVA, que é custo teu, e lá no final você não vai comprar. Isso vai te trazer um problema financeiro, porque você vai cobrar mais caro do seu produto para conseguir entregar para o seu consumidor final, que é a pessoa física. E ele não aproveita nada desse crédito aí, mas ele vai pagar essa conta, não tenho dúvida. É verdade, é verdade. Uma pergunta do Maicon aqui, falando um pouco daquela questão do IVA lá ainda, Adilson. Para uma empresa prestadora de serviço, no exemplo que apresentaram em relação ao imposto do IVA, será sobre o valor de venda da nota emitida. Será uma opção para o fluxo de caixa emitir o boleto primeiro e emitir a nota fiscal posteriormente, conforme o recebimento do cliente? Aqui a gente tem uma particularidade, né? O Adilson pode falar, eu posso ir complementando aqui também, que é o momento do que a gente chama de fato gerador, Michael. A gente vai ter um momento ali que é o recebimento do valor e o momento da venda, né? E a gente tem uma questão que o que acontecer primeiro é o que vai servir de débito ali, né, Adilson? Exatamente isso. Michael, vamos dizer que eu vou te adiantar R$ 100.000 para você me entregar o produto no mês que vem. No momento que eu passei o dinheiro para ti, adiantei o dinheiro, já vai o dinheiro para o governo. Tu vai ficar com 72 mil. No mês que vem, você vai emitir a sua nota, já vai estar pago, porque essa nota vai ter que vir para mim. Agora eu vou te fazer uma outra pergunta. Eu tenho dois escritórios aqui. Eu tenho o Contagem, que é meu, eu vou adiantar o dinheiro para ti, certo? Perfeito. Mas na hora de emitir a nota, você vai enviar para o e-Contagem, que é o outro escritório que eu tenho. Tu vai pagar imposto. Tu vai ter que cuidar. Quem lhe deu o dinheiro é quem você vai emitir a nota. E o empresário, às vezes, olha, tira o nome lá do Rafa, o Adilson paga, mas tira o nome do Rafa. Tu vai pagar duas vezes o mesmo imposto se você não cuidar. Para evitar de pagar o imposto duas vezes, né? Porque uma vez Exatamente. que eu já paguei imposto no adiantamento, e aí adiantamento ou emissão de nota, Maicon, é o que acontecer primeiro, tá? E aí a gente vai ter esse débito. Naturalmente, aí se eu tiver adiantamento pela empresa A, né, eu vou ter que emitir nota depois pela empresa A, porque se eu emitir nota pela empresa B, naturalmente eu vou ter que pagar imposto de novo. Então, vai ter Ex- realmente isso ali, está previsto na Lei Complementar 214 lá também, que o fato gerador é o que acontecer primeiro, ou o recebimento ou a emissão da nota fiscal. No fundo, tu tem que perceber o seguinte, Michael. Recebeu o dinheiro, o governo quer o dele. Se tu fez a nota e vai me entregar no futuro, o governo quer o dinheiro dele. É isso que vai acontecer. E isso impacta diretamente no teu fluxo de caixa, Michael. Por isso tem que cuidar.
Ficou claro? Exatamente. Pessoal, mais alguma pergunta aqui? Alguém quer mandar mais alguma coisa aqui no chat para a gente poder discutir? Ficou algum detalhe, alguma situação específica que talvez a gente possa clarear aqui para vocês? Estamos aqui já com 1h37, né, de live. Que coisa boa, né, cara? Quando o assunto é bom, a coisa vai embora, né? É verdade. Ó, vamos lá, surgiu aqui uma... Tem mais uma pergunta aqui, pessoal, que o Reginaldo fez. É o seguinte, uma empresa que presta serviços para seguradoras com guincho, chaveiros, como vou me acreditar hoje? Me acredito 9,25 de PIS e COFINS, mas a maioria das empresas são simples ou MEI. Posso responder, Rafa? Fica à vontade. Você, empresário, você vai ter que verificar os seus fornecedores. Se ele é do Simples, você vai ter que negociar com ele. Talvez você tenha que ver com ele qual o crédito real que ele tem, porque se ele permanecer no Simples sem optar pelo IVA dual, você vai ter um crédito de 2 a 3% no máximo do piso do COFINS. O restante é você que vai ter que bancar na saída. Então, fatalmente, você vai ter que aumentar o seu produto. Aí tu vai lá negociar com a seguradora, será que ela vai aceitar um aumento direto de 28%? No caso, 25%, porque 3% você teria de crédito seus fornecedores de empresa simples. Talvez alguns você vai ter que trocar o fornecedor para poder ou orientá-lo de uma forma melhor, para que ele possa entrar no IVA e você ter o crédito para conseguir passar para frente esse valor. Senão você vai bancar isso e é caro 28% para bancar. Puxa. Nem sempre é o nosso resultado. Exatamente. Outra pergunta que fizeram, o governo vai receber antes do empresário, isso realmente vai gerar um grande impacto financeiro. Realmente é como você está entendendo. Quando eu te paguei, o governo já pega o dele. Não importa se tu entregou o produto ou não. E se você me entregar o produto, o governo quer o dele, mesmo que eu não tenha te pago. Então, o fluxo de caixa vai ter que ser muito bem trabalhado hoje, senhores empresários, hoje, para que eu tenha lá, porque ninguém consegue guardar um fluxo de caixa para aguentar 3 meses pagando imposto sem receber. Isso é muito grave. E aí você estava falando, trouxe naquele exemplo lá da tabela, Adilson, quando eu vendo em 3 parcelas, né? E quando a gente vende em 10 parcelas? Esse fluxo de caixa é muito mais alongado, né? E aí, Exato. talvez eu vou também comprar com o mesmo prazo. Olha o crédito alongado novamente, né? Então, a gente realmente acaba ficando mais penalizado. Por isso que a gente fala, frisa e vai continuar falando sobre isso, que a reforma tributária, pessoal, não é uma reforma de tributos. Ela até tem tributos no meio da reforma, mas ela é uma reforma de caixa e margem. E como o Adilson muito bem citou aqui, eu preciso preparar o meu caixa para essa mudança, porque não é de uma hora para outra que a gente consegue fazer isso, né? Exatamente, mas tem que começar agora. Nós, como empresários contábeis, já estamos se preparando para isso. E Sim. todos nós sabemos, Rafa, que, sendo bem objetivo, ninguém aqui está sobrando rios de dinheiro para poder guardar um pulmão financeiro para esses 3 ou 4 meses que eu vou ter problema na hora da chegada, a implantação real desse negócio. E se eu tivesse, olha, eu preciso guardar 100 mil, bom, vou trabalhar para guardar 100 mil. Mas se lá na hora precisa 200, eu não sei como eu vou fazer, vou ter que ir no banco pegar. Eu tive uma informação hoje que os bancos estão se preparando com mais de 3 trilhões de reais para poder ajudar os empresários a passar por esse momento de implantação. Por que será que os bancos estão reservando tanto dinheiro assim para emprestar? E todos nós sabemos que as taxas bancárias, não estou aqui falando de nenhum banco, nós sabemos que a situação do Brasil é muito ruim e hoje a taxa financeira hoje está muito elevada para qualquer negócio. Imagina ter que pegar para pagar imposto, aí é bem pior. Exatamente. Imagina, né, ter que pegar empréstimo para pagar o imposto. E vai ser porque veja, por que eu tenho que pagar, Rafa? Porque se eu não paguei o imposto, o Rafa não vai comprar do Adilson. E aí eu não vou ter cliente. Aí eu entro numa ciranda de destruição financeira. É realmente um é ladeira abaixo, aí não tem mais como frear e não tem mais o que fazer.
Exatamente. Por isso que a gente fala que esse período de transição, e aí nós já temos data para começar, que é janeiro de 2026, a gente precisa aproveitar algumas oportunidades, né, Adilson? A gente precisa sair na frente da concorrência, né, e se preparar realmente de uma maneira mais assertiva. Eu preciso ganhar eficiência operacional e de custo. Por isso que a gente precisa realmente ajustar os nossos fornecedores, olhar realmente para o meu cliente, né? Porque, como você falou, se eu não pagar imposto, o meu cliente não compra de mim. E aí, como é que vai ser? Preciso olhar com cuidado para essa questão da precificação, porque não é realmente o mercado que vai regular tudo isso. O Lucas fez a pergunta lá, como é que vai ser para a pessoa física? Ótimo, eles não tomam crédito, né? Mas de uma empresa que vende para pessoa física e que vende para jurídica, talvez ela tenha que ter duas tabelas de preço, né? Por quê? Porque um vai aproveitar crédito, o outro não. Talvez ele não vá conseguir repassar todo o preço para uma tabela para pessoa física. Vai ser uma loucura. E, cara, a gente precisa conversar com os clientes e fornecedores. Não tem jeito, né, Deus? Não tem outra forma. Hoje, o que estamos colocando para vocês, passamos aqui sucintamente, não foi detalhado, fique bem Exato. claro. Nós passamos aqui de uma forma branda do problema que vocês vão ter. E eu tenho certeza que tem empresários que já estão se preocupando, porque a situação ela é muito ruim financeiramente para o futuro e cabe a vocês pararem, pensarem, buscarem profissionais que possam ajudar. O Rafa tem uma qualidade muito grande, porque quando a gente se reúne, a discussão com ele é permanente, porque cada detalhe surge um outro detalhe, e isso faz com que tanto eu como ele nos cresça de informação, Sim, que é sim. isso que o empresário precisa. Contadores qualificados que podem atender o seu negócio. Nós estamos falando do seu dinheiro, seu empresário. Não é de outra coisa. Não é simplesmente troca de A por B, imposto X, sai o outro, não é isso. E vocês têm que entender a situação que nós precisamos ter é que você, empresário, tem que se preocupar com o seu negócio hoje. Fale com o Exato. Rafa, fale com a Dilson, busque as informações que vocês precisam, onde quer que esteja, porque isso será impactante financeiramente falando, estruturalmente, e também pensar na estruturação do negócio com seus clientes, porque pode ser que estratégias que você vai ter que implantar neste ano, para conseguir chegar no ano que vem um pouco melhor e no outro ano muito melhor, porque tem poucos empresários que estão se preocupando realmente com essa situação. E isso é grave, porque é dinheiro que nós estamos falando. E dinheiro, todos nós sabemos que quase ninguém tem. É algo meio difícil no mercado. E para arrumar uma conta para pagar é muito fácil. Basta não ter que vender e ter que pagar o imposto para o governo. Você já tem uma conta para pagar, porque no mês seguinte eu já não vendo para ninguém, porque eu não vou dar crédito que eu estou devendo no mês passado. E é assim que vai funcionar. Então, acho que foi uma palestra excelente, pelo menos da minha posição de enxergar. Se ficou alguma coisa, por favor, nos cobre ali no grupo. Temos o grupo ali do WhatsApp, onde tanto eu como o Rafa estamos ali para ajudar vocês, empresários. Temos aqui também, Rafa, criamos um formulário onde vocês possam colocar a opinião de vocês. Aquilo que não ficou dito, nos cobrem. Nós fizemos uma nova para poder informar vocês, não tem problema. O que eu estou buscando é levar a informação até vocês. O Rafa está preocupadíssimo em levar a informação para todo mundo, porque nós estamos estudando e sabemos o tamanho do problema que vai ser. Por isso que vocês têm que pensar como vão implantar. Opa, beleza, Agora né? vai. Boa fala aí, Adilson. Realmente, né, hoje a gente quis trazer bastante informação aqui, mas é o básico do básico, né? A gente tem exemplo de cálculo, tem realmente simulação aqui de margem, teria um bocado de coisa, mas nós falaríamos aqui por 3 horas ou mais aqui facilmente. Mas a nossa ideia é realmente trazer uma informação segura para cada um de vocês. As dúvidas foram muito pertinentes, muito incisivas mesmo, são bem detalhadas, né? O Michael é empresário, né? Cliente nosso aqui, o Lucas é contador, um parceiraço nosso lá de Água Boa. Então, vocês estão também preocupados tanto com o negócio quanto com o negócio dos clientes de vocês. Vão surgir outras dúvidas, né? Vocês estão lá no grupo do WhatsApp, a gente mandou aqui para vocês uma pesquisinha de satisfação. Se puderem contribuir com a gente, por favor, manda ali para a gente poder entender o modelo, ver que outros assuntos também a gente pode agregar aqui.
Se surgir alguma dúvida que a gente não tratou, manda para a gente lá no WhatsApp, que a gente vai marcar outros bate-papos aí e a gente vai com certeza contribuir aí com vocês. Tá joia? Eu, né, vou agradecendo por aqui, né, Adilson, muito obrigado, parceiro. Obrigado de coração mesmo. Né, nós vamos estar junto lá no Encontro do Master, lá também agora no mês de abril, né, mês que vem já. Vai ser uma satisfação enorme para a gente tomar um café junto, bater um papo lá. O pessoal que esteve aqui com a gente, obrigado também, né? Obrigado pela contribuição, obrigado pela presença, por estar sempre junto aqui conosco. Né? Nós vamos marcar outros eventos parecidos com esses aqui, para que a gente possa realmente levar bastante informação. Quer se despedir para a galera aí também, Adilson? Com certeza. Na verdade, eu quero agradecer de coração aqui por a gente poder conversar, passar informação para as pessoas, para que eles entendam o tamanho do problema. O Contagem é uma empresa grande para mim e para a sociedade também, porque eu providencio muitas coisas para a sociedade. Isso aqui já faz parte da própria sociedade, levar informação. Então, siga-nos lá no Instagram, @Grupo Contagem. Ali a gente tem muitas informações, a gente pode passar para vocês. Esses próximos 8 meses, até o final do ano, nós vamos trabalhar arduamente para passar a informação onde as pessoas possam buscar. E não deixe de contatar com o Rafa, não deixe de falar com a Adilson quando vocês tiverem dúvida. Lembre-se, nós estamos cuidando do dinheiro de vocês e isso pode dar problema se vocês não cuidarem. Nós, Rafa e o Adilson, estamos estudando todos os meses. Mês que vem estamos indo de novo, passar 4 dias em São Paulo, de novo estudando tudo o que vai acontecer para que a gente possa passar para vocês. Agradeço do coração, fiquem com Deus e vamos olhar para frente de uma forma saudável. Passei para vocês aqui que a nossa reforma tributária vai ter alguns problemas, em percalço, alguns problemas? Sim, gente, mas ela vai ser saudável depois, porque todos nós vamos ser equalizados. Hoje existe muito crédito, nós nem falamos aqui, Rafa, cabe um pequeno exemplo, tem muitos créditos que vão ser extintos, não vai existir no mercado. Isso vai passar a ser no IVA. Hoje tem produtos que têm crédito presumido. Não vai existir, gente. Todos os créditos serão eliminados. Nós não falamos isso, mas estou falando agora. Isso impacta no financeiro de qualquer um. Então, agradeço e desculpe por falar um pouco, porque quando eu começo a falar da reforma tributária, eu realmente fico empolgado, porque eu sei o tamanho do problema. Boa noite a todos, Rafa. Fique com Deus. Boa noite, um abraço para todos. Né? Sigam a gente lá nas redes sociais, eu mandei aqui no Instagram, @Grupo Contagem, @Planos Contabilidade. A gente vai estar sempre contribuindo e gerando material para levar mais segurança aí para vocês e principalmente ajudar vocês a passarem por esse período de transição aí que vai ser turbulento, mas se a gente se preparar, a gente vai sair bem do outro lado. Valeu, gente. Um abraço. Boa noite, gente. Fique com Deus. Tudo de bom.